Podcast Electricar BR, o primeiro de todos e um projeto novo que eu quero trazer aqui para você que está acompanhando. Bom, pessoal, a novidade é essa que vocês podem ver aqui no fundo. Aqui no canal Electricar BR agora a gente vai passar a ter um podcast. A ideia é trazer um pouco do conceito de eletrificação para falar um pouco sobre temas que são mais longos. Infraestrutura de recarga, carregadores, como que os elétricos começaram, o que já evoluiu, como que esse cenário conversa também com os híbridos e muitas coisas que envolvem desde um ciclo de baterias até uma reciclagem delas, até um uso de energia solar e a ideia de trazer essa mobilidade elétrica para uma conversa bem focada no assunto. Então, quero já deixar aqui o convite para vocês acompanharem. O podcast da Electricar BR vai ser aí, por enquanto, pelo menos uma vez por semana, e aí a gente vai entendendo como que vai evoluindo essa dinâmica. Eu quero trazer alguns convidados bem interessantes, tanto relacionados a proprietários de carros elétricos híbridos já de longa data, para poder contar um pouco de como esses carros estão evoluindo, junto de pessoas envolvidas com o mundo de carregadores, rede de carregadores, que eu tanto falo aqui que com o aumento dos carros, agora estão aumentando porque está valendo mais a pena instalar um carregador pelo retorno financeiro. E aí, bom, também pessoal do mercado de baterias, pessoal de montadoras que consegue trazer alguns lançamentos, algumas novidades e também pessoas relacionadas muito ao mundo da energia elétrica que conversa muito com o engenheiro, com o mundo do engenheiro eletricista, pessoas envolvidas na rede de recarga e vai ser um pouco esse o objetivo do projeto que está nascendo agora, Podcast Electricar BR. Confesso, estou feliz aqui porque fazer uma coisa pela primeira vez sempre é legal e eu gosto muito desse mundo de falar de eletrificação, de testar os carros e, bom, poder trazer aqui conversas mais longas, poder trazer também recortes dessas conversas é algo que vai ser muito bacana. Eu já agradeço de antemão aqui o estúdio BG9 Entretenimento em Curitiba, que é quem está proporcionando essa infraestrutura bem legal para a gente poder fazer todo o material. Também ajudou a criar essa arte aqui que ficou bem legal. E aí, bora evoluir no tema do podcast. E o primeiro convidado não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que meu amigo e também uma das pessoas mais interessantes hoje no mundo de eletrificação, que é Zeno Nadal. Antes de você se apresentar, eu já adianto que o Zeno ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Tecnológica aqui do Paraná, mas mais que isso, ele é muito envolvido com o mundo dos carros elétricos. Ele foi hoje não, mas ele foi até já há alguns anos o criador da primeira eletrovia de carros elétricos do Brasil. Ele, envolvido junto com a distribuidora de energia do Paraná, Copel, encabeçou o que foi uma primeira rodovia com carregadores rápidos. E a gente está falando aqui já de alguns bons anos, o Zeno vai contar tudo para a gente. Ele foi a pessoa que ali recebeu tanto o primeiro carregador, cuidou do processo, mas bom, isso eu deixo que ele conta. Também trabalhou por mais de 10 anos, né, Zeno, na distribuidora de energia do Paraná, Copel. E bom, ninguém melhor que você para se apresentar. Bom, Matheus, muito obrigado aí pelo convite aí, realmente é um privilégio aqui estar participando desse teu novo projeto ali e contar para o pessoal nessas histórias que a gente tem aí. Eu sou um contador de histórias, né? Mas essencialmente ter participado desses projetos, ter esse contato eh, dentro do mundo da mobilidade, né? E principalmente para o engenheiro eletricista, né, que é a minha formação, tenho outras especializações, né? É um trabalho muito, grato, né, de você ver tudo funcionando, né. Felizmente, né, a maioria dos projetos que eu trabalhei, né, a maioria deles funcionou, mas é um desafio para o engenheiro fazer todas essas adaptações que a gente tem que fazer, com detalhes, né. Eu não quero entrar muito no papo engenheiro, né, Uhum. porque senão o público em geral, assim, vai dizer: "Não, a pessoa está falando coisas mais complicadas ali", mas tentar explicar um pouquinho para o pessoal algumas coisas que são mais complexas, mas a tecnologia chega para resolver tudo isso de uma forma bastante tranquila. E antes até da gente começar, Hum. quantos anos de carro elétrico já, Zeno? Eu estou no meu quinto carro elétrico, né, então o meu primeiro carro eu comprei ali na 2019, 2020 ali numa oportunidade que eu tive, de um outro amigo que também estava comprando um carro novo, e daí ofereceu o carro para mim e eu
fechei o negócio na mesma hora. Mas 19 o carro era teu, né, você falou pra mim que você teve contato com os primeiros que vieram no Sim, Brasil, né? sim, sim, sim. Então, em 2014, né, teve um primeiro projeto aqui em Curitiba, que foi o projeto encabeçado também pela Itaipu Binacional, pela prefeitura de Curitiba, pela Renault, que trouxe 10 veículos elétricos para rodarem aqui em Curitiba. Então tinha desde o Twizy, que é aquele 2 lugares, Uhum. fazia o patrulhamento. Pequenininho. Exatamente, fazia o patrulhamento dos parques aqui de Curitiba, pelas dimensões, o carro bem tranquilo. Aí tinha o Renault Zoe, que na época ficou com a CETRAN, né, Superintendência de Trânsito, e a Secretaria de Turismo tinha algumas Kangus, né. Então foi um projeto bem desafiador na época, porque não tínhamos contato nenhum com infraestrutura de recarga. E nessa época. Carrega onde? Exatamente. E naquela época não tinha essa questão de colocar na tomada. Alguns Twizy sim era possível você fazer uma carga em 220 volts, mas os outros carros, pela característica construtiva de cada um, Não funcionava. simplesmente teriam que teríamos que trabalhar em adaptações, né. Então isso foi feito, né, foi, assim, situação interessante que eu gosto de contar da época, que nós tivemos um prazo muito curto para implementar a rede. E na véspera da inauguração do projeto, tinha eletricista pendurado em poste fazendo ligação do eletroposto. Então um Então, detalhe bem legal. é daí que a gente vai partir então, Zeno. Mas primeiro, me conta de você. Você é engenheiro eletricista, eh, como é que começou esse contato, tanto com esse mundo e também com carro? Você gostava de carro? Você gosta de carro? Já deve ter tido carro a gasolina em algum período da vida também. Beleza? Como é que nasceu o Zeno envolvido com esse mundo? Uhum. Bom, claro que eu toda a vida, né, eu já tive vários carros ali, etanol, gasolina, flex, né, diesel também, tive caminhonete e tudo mais, mas o primeiro contato foi justamente num primeiro período em que a Itaipu Nacional, junto com a KWO, que é uma empresa de energia da Suíça, eles fizeram um intercâmbio justamente para desenvolvimento dos veículos elétricos aqui no Brasil, né. Lembra o ano? 2004, 5. Sério? Sim, porque a Itaipu. 21 anos. Exato, a Itaipu, ela tem um Fiat Panda 100% elétrico, se não me falha a memória, é 2004, 2005, esse veículo que tá escondido lá dentro da usina, né. E qual que era a ideia? A ideia deles era aprender mais essa questão da eletrificação, né. Na época, a Fiat participou com eles, desenvolvendo as Palhos elétricas. Então era o mesmo corpo, né, do carro, mesmo chassi do carro, a combustão, e foram feitas as adaptações. Para essa equipe que trabalhou nessa época lá dentro da usina, também imagino que foi um trabalho desafiador e muito legal. Por quê? Porque eram motores com potências na ordem de 15 quilowatts. Então você mesmo conta ali dos veículos que nós temos hoje. Quase não dá 30 cavalos ali. Exatamente. Então, motores um pouco potentes, mas que atendiam para a demanda daquela época, imagine a tecnologia que existia. E naquela época também eles trouxeram a bateria de sódio, que é outro produto dessa Já cooperação, tinha? que já tinha nessa época. Então eles montaram uma frota de Palios, né, Palio Weekend, todas já eletrificadas. Histórias curiosas, depois eles precisaram aumentar a potência, porque você sabe muito bem, a Fiat, a fábrica é em Minas Gerais. E quando esses carros iam rodar, por exemplo, em Belo Horizonte, quem conhece Belo Horizonte sabe, né, o relevo extremamente Sim. acentuado, e esses carros Faltava potência. estavam apresentando a falta de potência. Então, todas essas melhorias foram desenvolvidas dentro do ambiente da usina. Então, e eles fizeram a primeira importação, dos veículos da Renault, então é aquele Zoe que você conhece muito bem, aí ano 2014. Aí já de 2004 já passou um tempo, né? Sim, sim. É porque nesse período eles desenvolveram um caminhão eletrificado, junto com a Fiat. Eles desenvolveram também um Jeep. Então o Jeep é uma pena que hoje, todos esses veículos eles não estão disponíveis para você visitar. Mas eles existem ainda? Eles existem, né, então o ponto alto do projeto deles foi um avião elétrico. Sério? Exatamente. A usina de Itaipu mesmo? A usina de Itaipu. Então era uma verba que eles tinham lá para fazer pesquisa e desenvolvimento desses produtos. Existem outros, veículos que eles desenvolveram, isso eu acredito que em 2016, 2015,
2015, mais ou menos, eles já tinham, por exemplo, um ônibus híbrido. Então, é um ônibus elétrico grande, não é um ônibus pequeno, que o gerador de energia é um motor de uma captiva, a etanol. Nossa. Esses veículos estão lá dentro da usina até hoje. A ideia então de você gerar energia, de você, por exemplo, no caso do ônibus, gerar energia com motor e aí você ter o motor elétrico, né, para enviar energia para a roda, né, Uhum. já existia aí há mais de 10 anos. Exatamente. Então, essa equipe, eu conheci muitas pessoas desse time ali, realmente o pessoal diferenciado e a maioria, né, praticamente todos, entusiastas da mobilidade. Então, cada vez que o produto deles dava certo, eles começaram a implementar dentro da usina. E a Copel, por exemplo, ela comprou uma Palio em 2007, né, uma Palio elétrica desse modelo, num outro projeto que ficou funcionando por um tempo aqui em Curitiba, porque esses projetos de pesquisa eles têm tempo determinado, né, início, meio e fim, então esse carro Uma pesquisa mesmo. exatamente, a última notícia que eu tive desse carro, ele foi leiloado pela Copel, e ele estava em Quanto saiu? Laranjeiras do Sul. Laranja, lembra o preço? Na época, acho que algo em torno de R$ 28.000. Será que tinha bateria ainda? Tinha. É. É. Mas aí, Zeno, como que isso conversou? Você nesse tempo estava na distribuidora de energia aqui do Paraná, que era a Sim, Copel. sim. Como é que isso conversou com a tua carreira? Você encontrou a mobilidade elétrica e isso foi evoluindo? Uhum. Como foi? Então, a minha primeira carreira profissional, assim, a minha primeira parte da minha carreira foi voltado para o mercado de telecomunicações. Então, na época, centrais telefônicas, depois evoluiu para redes de comunicação de dados, né, o que se transformou na internet, e depois a parte da telefonia móvel. E aí a grande virada foi justamente quando eu saí desse ramo e passei a trabalhar na Copel. Então na Ó, Copel exatamente, eu trabalhei na engenharia da distribuição, então tinha muita coisa relacionada com a parte de subestações, com a parte de redes, parte de proteções das redes, né. E eu comecei a me envolver daí na parte de geração fotovoltaica. o solar já veio antes até do que o carro. Exatamente. A demanda que chegou para mim foi: a gente precisa de alguém para trabalhar com esse equipamento, fazer diagnóstico", porque tinha muito equipamento que já estava vindo da China, né, Placa. placa, tinha questão de certificação do Inmetro que na época não era compulsória. Uhum. Então, a demanda que chegou para mim foi fazer teste nesses equipamentos para ver qualidade de energia, né. E isso foi evoluindo até o ponto que chegou esse projeto junto com a Itaipu Nacional. Então eles fizeram a importação dos veículos da Renault, compraram na época acho que 20 veículos Renault Zoe, que no primeiro momento rodavam dentro da usina e eles começaram a desenvolver essa infraestrutura de recarga com equipamentos que vieram de Portugal. Então lá dentro eles já Ninguém estavam sabia mexer em nada. não, tinha uma demanda que, claro, dentro de Itaipu eles possuem laboratórios completíssimos em termos de equipamento. E eles começaram a fazer as adaptações necessárias e tudo mais ali. E daí surgiu essa demanda do projeto aqui em Curitiba. Então em Curitiba foram 10 pontos de recarga, em alguns locais mais centralizados, que era onde os carros passavam a noite, né. E a demanda que chegou para mim foi: "Ó, tem que fazer funcionar". Então, mas aí a gente já, evoluiu um pouco, né, Uhum. Zeno? Você teve esse contato com a energia fotovoltaica. Tem alguma história interessante nesse meio desse tempo, assim, que seja legal também pra galera? Da questão da fotovoltaica é interessante comentar com o pessoal, né, que tinha muito equipamento excelente, eram de origem americana e origem europeia, né, e começaram a chegar os equipamentos da China. Ah, é. Então, alguns equipamentos, quando eu testei na época, a qualidade era muito ruim. Eram equipamentos muito baratos, né, com marcas com nomes esquisitos, Uhum. né, e o que que acabava acontecendo? Se você instalasse daquela maneira na tua casa, você poderia ter algum dano à tua instalação, porque não existia a as normas técnicas ainda não estavam, regulamentadas. Tinha mu Instalava o solar como dava. exatamente, né. E tinha muito inversor, por exemplo, ele chegava aqui no Brasil em 50 hertz, que é uma frequência de rede diferente do nosso padrão de rede que é 60. Aí não funcionava. Aí não funcionava. E isso como que foi evoluindo? Saiu toda a regulamentação, tal, né, aí eu saí um pouco dessa área,
e passei a me dedicar a outros temas dentro da distribuidora, né. Então, falava-se muito já começou a se falar nas redes inteligentes, né, que o conceito de redes inteligentes envolve O muito que são mais. redes inteligentes? Então, muita gente pensa que é só a troca do medidor. Então tem um programa grande que é o Medidor de que eu estou energia. dizendo exato, o medidor da tua casa, né. E não é só isso, você implementa a comunicação na tua rede, e você passa a coletar muito mais informação, né, que vai implicar numa gestão de rede muito melhor. Então, imagine uma situação em que, numa determinada rua, cai um galho de árvore na rede e fecha um curto-circuito. Ah, desligou parte daquele bairro, né. O sistema já avalia aonde foi essa interrupção, reconfigura e a energia volta no menor tempo possível, né. Então esse é o ganho, né, para o Uma rede consumidor. inteligente. É uma rede inteligente. E só que esse conceito ele vai muito além. Ele tem uma integração que ao longo dos anos isso aí, está se aplicando muito ao carro elétrico, né. Então vamos falar daqui a pouquinho de algumas questões envolvendo a comunicação do carro e funcionalidades em relação à rede, mas você pode ter várias outras coisas associadas a isso. Então, de uma forma geral, é um sistema concebido para uma melhor gestão da energia, da distribuição, do consumo, porque você como, eh, consumidor de energia, a tua conta vai ser diferente. E não é uma questão de papel, você tem um aplicativo, aquele aplicativo vai trazer uma série de informações para você que vão facilitar a tua vida e eventualmente apontar algum problema que você possa ter dentro da tua casa, que precise de uma revisão na tua instalação elétrica. E essa inteligência relacionada com instalação elétrica, a gente tem visto com carregadores, né? Vai botar carregador num prédio, o prédio tem quanto a determinada energia, tem que ter um trabalho, tem relação, né? Exatamente, exato, porque prédios mais antigos, né, vamos entrar um pouquinho nessa parte do carregamento, fazendo um paralelo com esse primeiro projeto aqui de Itaipu. Naquela época, os carregadores chegavam de Portugal e foram feitas várias adaptações para o padrão de rede Copel, que nós temos aqui sistemas trifásicos com tensões 127 volts, 220 volts. A maioria dos veículos é concebida para funcionar, né, em 220 volts e 380 volts, Sim. como é, por exemplo, em Santa Catarina, né. Então essa já foi a primeira adaptação. Eh, Quando você vai ter esse carregamento em casa que eu digo não necessariamente uma casa, um apartamento, prédios mais antigos, alguns possuem um pouco de disponibilidade de energia. Então Pouco. você pouco por quê? Por conta, do sistema elétrico, de uma forma geral, você não vai ter, por exemplo, um transformador, o termo que a gente usa, o jargão que a gente usa é trabalhando a vazio. Transformador, quanto mais próximo da potência nominal dele ele trabalha, ele é mais eficiente, né. E então por essa questão eles são dimensionados para uma carga inicialmente planejada para um edifício, vamos dizer ali, de acordo com a quantidade de apartamentos, né. Antigamente tinha muito chuveiro elétrico, hoje você tem a maioria com gás, até por questão de custo e até disponibilidade. Hoje o próprio gás, muitas vezes vem encanado, né, Sim. então melhorou também essa É, parte. nessa conta entra que o prédio não vai ter o prédio de 1980, ele não vai ter uma energia esperando um consumo que é o dobro da época, né? Exato, Que aí acaba entrando na questão do carregador que você vai instalar, né? exato. E entra também um conceito que eu tenho especialização em eficiência energética. Esse ponto que eu trago aqui, todo mundo está falando em transição energética, em eficiência energética. O que que é a eficiência energética? Não é você parar de gastar energia, é você gastar bem, você consumir bem aquela energia. Então, o que que acontece? Esse prédio de 1980 que você Que falou eu preciso pôr um carregador. exatamente. Provavelmente você, vai ter um motor de um elevador com uma eficiência baixa, você vai ter sistemas de iluminação, tem muitos prédios que você vai encontrar lâmpada incandescente Que ainda. gasta bastante. Exato. Lâmpada fluorescente e outros sistemas de ar-condicionado, muitos prédios você ainda vê aquele ar-condicionado de janela, né. Então Lento. exato. Quando você aplica esse conceito de eficiência energética num edifício, vai sobrar essa potência. E aí você entende o carregador que você consegue pôr. Exato. Então você pode fazer um estudo, na verdade, nessa edificação, para fazer essa adaptação. Mesmo assim, se você tiver empecilho de não ter potência, você tem que colocar um sistema inteligente para fazer a gestão dessa energia.
Como é que faz aí para instalar esse carregador então? Conta para o pessoal. Bom, na prática existem já fabricantes que possuem, linhas de carregadores que já tem embutido nele essa questão do balanceamento que a gente chama de energia. Você pode pôr 3 carregadores, você programa que naquele conjunto de 3 carregadores tua potência é limitada a tanto. Você pode ligar os 3 carros ali, o sistema vai fazer a gestão. Carregou um, vai para outro? Exato, carregou um pouco um, manda para o segundo, manda para o terceiro. No dia seguinte, ou no período ali de recarga, todos vão estar com a carga completa. É um sistema bem eficiente, já melhorou muito, né, comparado a sistemas mais antigos. E essas evoluções, né, Matheus, acontecem de uma forma muito rápida. E essa conexão que você comentou da rede inteligente de energia com, para prédios antigos de carregadores, eu poderia, por exemplo, tenho 50 vagas, eu ponho 50 carregadores todos, inteligentes, você todo mundo plugou o carro para carregar, ele vai carregando os carros que precisa e vai começando a recarga dos outros. Essa é a ideia, mais ou menos? Exato. E além disso, a rede inteligente, hoje no Brasil nós não temos tarifas diferenciadas para o consumidor tradicional. Você tem muito mais para consumidores industriais, né? Então você tem tarifa verde, tarifa azul, de acordo com a característica de consumo desses empreendimentos. Você não Então, tem aquela tarifa de noite que é super cara que tem na Europa, pô, não sei se é o contrário, mas você tem locais que a tarifa de noite é mais cara, mais barata, né? sim, sim. Então aqui no Brasil hoje, para o consumidor residencial, você tem a tarifa convencional e existe a tarifa branca, que é uma tarifa diferenciada, mas, ela seria ideal para estabelecimentos comerciais. Então no período do dia, a energia é mais barata. A partir das 18 horas que começa o horário de ponta aqui no Brasil, né. Chega em casa, toma banho. Exatamente. Você nesse ponto a energia é extremamente cara, é 5 vezes mais cara, tá. Mas isso vai se aplicar, não vai demorar muito, você vai ver, você vai ter várias, tarifas ao longo da madrugada, por exemplo. Tá sobrando energia, uma soma de condições de geração de energia, tá sobrando água, eu tenho energia disponível. Como que funcionam as usinas, né, as tradicionais nossas aqui, as hidrelétricas, né. Na madrugada, eles não param a máquina, fica passando um fio d'água lá e ela fica girando. Por quê? Porque ela não precisa gerar Não energia porque compensa parar a máquina. não compensa, porque a partida dessa máquina, muitas vezes ela é bem demorada. Aí a usina fica funcionando, Você demandou energia, é só você abrir o registro, digamos assim, a válvula de entrada, começa a geração de energia. Com as redes inteligentes, essa programação da tarifa mais barata, ela vai estar junto no teu equipamento de medição. Então você vai escolher, imagine que a Copel está fazendo uma promoção de energia das 2 às 4 da manhã. Ela vai vou estar carregar o carro, tá barato. exatamente. Você deixa o teu medidor programado para isso. Apareceu uma sinalização de tarifa menor, ele liga o teu carregador. É essa a integração da rede inteligente, né. Do ponto de vista do veículo Por isso que tem elétrico, carro que você consegue configurar o horário de recarga na tela, né. sim. Pro futuro muito próximo também, o carro vai conversar com o teu medidor de energia. E Então aí o carro manda energia, exatamente. Você só diz no carro ali: "Eu quero", vamos lá, 100% de carga às 7 da manhã. O que o carro vai fazer, ele vai conversar com essa rede inteligente, com certeza, às 7 horas da manhã teu carro vai estar carregado. ele vira um power bank, por exemplo, você chegou Então carregado, você tá com o carro carregado, ele envia energia no período que precisa, talvez você ganhe um resultado financeiro então com isso, e aí ele compra energia de volta quando tá barato. exato. Então vamos falar um pouquinho dessa questão do intercâmbio de energia. Nos veículos mais novos agora que estão chegando, já existe o que a gente chama de V2L, né, Vehicle to Load, que é a transferência de energia do veículo para uma carga, né. Então, na prática, a primeira vez que eu vi esse sistema funcionando aqui no Brasil, foi com o veículo da Jaque. Ah, é? Então, o JS1, JS4, e ele veio com uma régua de tomadas no porta-mala. Uhum. Só que de um lado era o plug para ligar no carro. Então você colocava lá, ligava, ele passava a alimentar. Nessa exposição que foi lá em Tem o Florianópolis, JS4, tinha isso mesmo. então, e essa exposição que eu estava lá, uma feira que teve lá em Florianópolis, em São José, ali do Uhum. ladinho, quando aquele carro ligou essa régua, todo mundo veio carregar o celular ali, todo mundo plugando o Aham. carregador e funcionava tranquilo. Os carros mais novos, a maioria dos BYD fazem isso agora, né. Atenta o pessoal que tem o BYD, quer usar o sistema, verifica se a saída do carregador
veio programada de acordo com a tua rede. Eu já Como testei em alguns, ele carrega. porque esse carro, como ele é global, ele pode vir com configurações, talvez até da frequência de rede em 50 Hz. Então são Aham. pequenos detalhes ali, que normalmente é na concessionária que eles têm acesso ao sistema, eles fazem esses ajustes. Então você pode ter a saída ali, sei lá, 127 volts, 220 volts, né. Então esse é um primeiro, uso, né, do carro, como você mesmo comentou, um power bank, E vai para casa. e vai para casa. Claro que tudo isso tem que ter critérios, porque o fornecimento de energia pelo carro tem um limite. Não adianta você querer ligar o teu chuveiro elétrico no carro, que você a proteção do carro vai atuar e vai desligar, tá. Uhum. E existe o V2G, que a gente chama, que é o Vehicle to Grid, né, então se transfere energia do veículo para a rede elétrica, e o V2H, que é Vehicle to Home. Então hoje no Brasil, você pode ter o V2 Home, o V2H. A legislação proíbe hoje que você injeta energia na Na rede, rede. O carro não pode mandar energia para a rede elétrica. por legislação. Tá, Como você vai fazer a detecção disso é outro departamento. tá. Rede inteligente. Mas aí conta, como é que funciona, Zeno, então, já que a gente está nesse ponto? Uhum. O carro enviar energia para uma casa, para a rede, como é que isso funciona na hora ali, no detalhe? Hum. Como é que é isso? Olha, normalmente a saída do veículo elétrico vai ter um limite máximo de potência, né. Se você vai usar isso para a tua casa numa situação de emergência, o ideal é que a tua casa tenha um circuito elétrico separado com cargas de baixa potência. Então imagine, faltou energia na tua casa, tá. O que que você precisa naquele momento? Iluminação, né, e eventualmente uma carga prioritária, uma geladeira, né. Você não vai tomar banho aquela hora, pô, espera voltar a energia, né. Claro que temos casos extremos ali que por conta de condições climáticas, por exemplo, São Paulo, dias e dias sem energia. Eu conheci histórias de pessoas que usaram a energia do carro por uma semana. O carro virou powerbank. E não é a situação de você ligar direto na tua rede, não vai funcionar. Por quê? Porque muitas vezes o padrão da tua residência é trifásico, você tem que escolher as cargas que você vai conectar. Se você Uhum. ligar à revelia, o risco de você ter um problema tanto na tua casa quanto no carro é muito grande, Tá. com todas as proteções que tem no veículo. Então isso hoje não é normatizado isso do ponto de vista, você não vai achar um manual de como fazer isso, tá. Mas se você entregar isso para um engenheiro eletricista, ele vai te dar uma solução, com todas as proteções necessárias para que isso funcione. Diferentemente do sistema que a gente chama o V2G ou V2H, que você daí tem um padrão diferente. Então o caso típico aqui no Brasil é o Nissan Leaf, né. Tá. Tem os veículos mais antigos que são mais raros de você encontrar, que é um dos carros que inclusive eu tive, né, o primeiro carro meu que foi o Mitsubishi i-MiEV, né, pela lista do sistema lá do Denatran tem 7 no Brasil, Uhum. e depois a Mitsubishi Outlander híbrida, Também né, fazia isso. também fazia isso. Que esse carro ele foi comercializado aqui no Brasil no ano de 2015, por isso que é bem difícil de você achar esse carro aqui. E em resumo, o carro tem a bateria e aí você vai conseguir fazer um intercâmbio. Você pode usar ela para enviar energia para tua casa e dependendo do projeto, quem sabe no futuro você vai poder enviar energia para a rede elétrica. Sim. E aí o carro, né, você tem uma bateria tua, né. Uhum. Então você pode guardar a energia quando a energia, tá barata, daí você vende ela quando tá caro, quase uma bolsa de valor. Por isso que hoje você tem essa proibição de você injetar energia na rede. Porque Pra eu não fazer isso. exato, porque você sabe que aqui tem lugares aqui que a recarga continua gratuita. Sim, Alguns shoppings, alguns supermercados. Então imagine você vai lá, carrega o teu carro, chega em casa e vende. a energia que É, eu você peguei. você entrega para a rede essa energia. Então por isso que existe essa proibição. Ah, Como que vai funcionar no futuro? Eu conheci um projeto na Inglaterra, com os veículos da Nissan. Então, e aí? era uma universidade onde cada professor recebeu um Nissan Leaf. Qual que era o termo de contrato deles? Você usa o carro normalmente, mas quando ele estiver plugado no carregador, o carro é nosso. Como assim? A energia que está na bateria, nós fazemos a gestão. Então imagine um condomínio, né, que você tem, por exemplo, 20 residências, 20 veículos conectados e um sistema inteligente fazendo a gestão dessa carga. Então imagine Dá pra que ganhar dinheiro.
Claro, é uma ideia, assim, é econômico, né, porque fora do Brasil você tem tarifas diferenciadas. Então você imagine, a maioria desses veículos chegaram em casa antes das 18 horas, é o horário de ponta. Todo mundo plugou. Aí tem um com 60%, tem outro com 80%, né. O sistema faz a gestão e diz: "Eu vou me desconectar da rede elétrica nesse horário, Vou usar o que eu tenho, durante 3 horas eu pego a energia desses carros e alimento todo mundo", né. barato. Nesse horário, é uma energia que com certeza você usou alguma outra modalidade mais barata para carregar essa bateria, né. E aí eu vou comprar energia quando ela estiver barata. E carrego o carro A tudo. questão da promoção que eu falei, então imagine que nessa determinada rede dá 1 da manhã às 4, 30% de desconto. Opa, o sistema identifica isso e manda energia para carregar todos esses carros aí. Que legal. Chegou de manhã, tá todo mundo com energia suficiente para fazer o seu dia a dia. Que loucura. É. Mas aí, Zeno, e aí trazendo ao ponto que acho que fez você ficar tão conhecido nesse mercado, né, e ficar ainda tão por dentro de muita coisa. Você teve um envolvimento muito grande, né, com o projeto da construção da primeira eletrovia, do Brasil, Sim. que foi uma, rodovia com carregadores que cruzava o Paraná inteiro. Litoral, Paranaguá, onde fica o porto, Uhum. até Foz do Iguaçu, próximo, de outros países que, muita gente gosta de viajar, né, Uhum. e você tinha carregador por tudo. Conta pra gente no detalhe, onde é que começou, isso? Como é que foi? As pessoas sabiam instalar um carregador, não sabiam? Como é que foi quando chegou aquele carregador gigante e a galera falou: "E aí?" Uhum. Não, começa um pouco antes, Tá. porque nem existia o carregador, na ocasião do início desse projeto. Então, quais foram os estágios, né, de aprendizado nessa parte de carregamento? No projeto de 2014, existia um carregador que carregava no máximo em 43 quilowatts de potência, corrente alternada. Na época, Não era o tradicional, não, China. corrente contínua, naquela época, os carros disponíveis da Renault, nenhum tinha carregamento de corrente contínua. E para carregar nessa potência que eu falei agora, 43 quilowatts, somente o Renault Zoe conseguia demandar essa potência. Uhum. O Twizy nem conta, era um Pequeno. carregamento muito pequeno, porque a bateria é muito pequena, e na época a Kangoo, que era acho que uma das primeiras versões que eles fizeram, era 3,7 quilowatts, levava 8 horas para carregar a bateria. Então o Renault Zoe era o carro O desejado na teste. época, exatamente, para fazer essa adaptação. E era o que a gente tinha de carro elétrico no Brasil, né, Zeno? Assim, Tínhamos 2. Zoe, Twizy, Kangoo, a Renault estava muito envolvida com eletrificação nessa época, né? Detalhe, esses veículos eles não estavam disponíveis para a venda. Quem tinha os carros era a Itaipu, que tinha feito uma importação direta. Esses veículos eles chegaram no Brasil sem qualquer tipo de tropicalização. Então eram carros europeus rodando no Brasil. Tiveram uma série de problemas ao longo da vida desses veículos, né? Nenhum deles que eu saiba foi descartado, depois a Itaipu leiloou. Eu pensei em comprar um no leilão. Essa é uma oportunidade ali para conhecer o carro, né. E aí você tinha o carregador para testar. Sim, então um único ponto aqui em Curitiba entregava essa potência, por quê? Porque foi colocado um transformador especial para entregar 220 e 380. Os demais carregadores eram carregadores de 11 quilowatts, metade da potência ali, quer dizer, um quarto na verdade da potência. Como esses carros tinham uma rotina de que eles eram recolhidos em determinados locais ali, eles ficavam pendurados no carregador, no dia seguinte estavam carregados, né. Porque a maioria deles era uso no horário comercial, eles não E aí você tiravam. começou a testar o carregador. Testamos esse carregador. Em 2016 apareceu um projeto da Volvo com um ônibus elétrico, né, que era o Hybrid Plug. Na verdade ele tinha um gerador diesel dentro do ônibus, acoplado a um gerador que carregava essa bateria. O objetivo desse projeto na época era rodar 75% do trajeto com a bateria, era uma bateria para uma autonomia aí na ordem de 12 quilômetros. Porém, ele carregava essa bateria em 6 minutos num carregador com, uma estação de 200 quilowatts de potência. Então para 200 quilowatts de potência em 2016, Não tem nem hoje quase muitos. exato, já era uma coisa mais complicada de você ter.
outra adaptação que a gente precisou aprender. Veio o carregador num container, pra você ter uma ideia do tamanho, foi instalado e funcionou perfeitamente o projeto, né, No ônibus. no ônibus. E esse carregador é com pantógrafo, e esse pantógrafo aí sim entregava em corrente contínua. Tá, que já O não era o do Zoe, que era alternado. Não, nada a ver, né, o Zoe era, ele ficou até 2019, depois que ele já veio daí a versão mais nova do carro, já veio com o carregamento corrente contínua, mas Que até se então tornou comum hoje, né, Zé? sim, hoje é o padrão Carregamento rápido, 2 plugs, corrente contínua. para a maioria dos carros hoje, é isso aí. Aí nessa questão desse aprendizado novamente, chegou a demanda da eletrovia. Então O que é a demanda da eletrovia? na verdade o presidente da Copel, né, chegou na determinada área, ele na época ele tinha feito viagens para fora do Brasil e viu que estava acontecendo essa revolução que estava acontecendo na Europa, mais timidamente nos Estados Unidos por uma questão ali da cultura americana, mas na Europa era uma demanda muito grande por eletrificação dos Carro elétrico. exatamente, lá era o que estava acontecendo. Aí ele pegou, chegou para nós e disse assim: "Eu quero fazer isso aqui no Paraná. Então vamos determinar como que a gente vai fazer, tal". Então, na verdade foi montado um programa de pesquisa e desenvolvimento, que o título dele todo mundo conhece como Eletrovia BR-277, Eletrovia Paranaense, mas o título do projeto é Desenvolvimento de um Carregador Rápido Nacional, Olha só, né. era o Esse plano. era o plano, né, então teve todo uma escrita de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e a demanda chegou assim: nós temos datas, nós temos objetivos, foi escolhida a BR-277. Então por que que a gente diz que Corte Paraná. foi a primeira eletrovia do Brasil, por quê? Porque toda a rodovia, a BR-277 começa em Paranaguá, vai até Foz do Iguaçu, algo em torno de 730 quilômetros. Então ela está todinha dentro do estado do Paraná. Então a ideia foi: vamos permitir viagem com veículos elétricos Você vai no cruzar o Brasil. Paraná de carro elétrico. Exatamente. O ano era 2017 e 2018. primeiro estado que dava para cruzar de carro elétrico. Sim. E aí? Então, aí vamos lá, fornecedor de equipamento. Nós tínhamos aqui no Brasil possíveis 3 fornecedores, né. Então, na época, Quem? era a ABB, Schneider e a Efacec, né. Entramos em contato com a Schneider, eles falaram: "Nós não vamos trazer essa linha para o Brasil". Eles estavam começando a desenvolver o carregador em corrente contínua. Aí existia então a Efacec e a ABB. Então, na época, questão comercial, questão de entrega, a ABB Foi quem entendeu. foi a contemplada. E principalmente, aí que começam as histórias boas, né. Quais serão as 2 primeiras estações? Paranaguá e Curitiba. Quando? Daqui a 3 meses. O que era pouco. Sim, por quê? Porque o carregador da ABB é fabricado na Itália, e como vamos trazer esse carregador para o Brasil? O primeiro carregador veio de avião. Pensa Ah, é. exato. Botaram um carregador de avião. Colocaram veio de avião, né, para atender aquele prazo. E enquanto isso, todo o pessoal da infraestrutura, né, claro que teve toda a questão de compra de transformadores, determinação dos pontos onde seria instalado, E para quem é que instala? eu acompanhei as instalações ali, que são as equipes de rede de distribuição, mas os detalhes, como que é o quadro de conexão desse carregador, qual o nível de proteção necessário. Porque diferente de Paranaguá e Curitiba, as outras estações ali vão para o oeste do estado. O oeste do estado é famoso por conta das frentes frias, né, das tempestades que entram ali pela região de Foz do Iguaçu. Então você tinha que ter um nível de proteção, elevado. Na época um carregador desse era bem caro, né, era algo em torno Lembra de quanto custava? quase R$ 200.000 cada um. Cada carregador. Cada carregador com Quantos quilowatt? 3 saídas. Potência total dele é 99 kVA que a gente fala, né, mas ele é separado para 3 saídas utilizando 2 simultâneas, uma de 43 quilowatts, que é o caso que eu falei para você, Daquele primeiro Renault. daquele primeiro Renault, mas nos mais novos ele, entrega 22 quilowatts, mas daí é a limitação do carro, e daí 2 em corrente contínua, que era justamente o padrão do Nissan Leaf, né, que é o CHAdeMO, e o CCS tipo 2, que é o que foi adotado lá na Europa e o mais comum de você Chegou a ter carregador rápido pro Leaf. exato.
Então, tínhamos Esse momento aí possibilidade de fazer essas viagens aí só que não tinha o carro. não tinha carro. Não tinha o carro. Nessa época, lá Tinha 2014, carro elétrico em 17 para vender? O que que tinha? qual foi o carro usado na inauguração? O BMW i3, Que já que era de 2014. exato, a BMW trouxe esse carro em 2014, 2015 aqui para o Brasil. O pessoal, teve o pessoal da Abravei, né, que fundou a associação, por quê? Porque foram os primeiros a comprar esses veículos, apostaram. Na época era o veículo, não pode ser chamado de híbrido, porque o motor que tem nele é um gerador elétrico também. Bem pequeno, né? Então ele tem o REX, né, que é o Range Extender, que era o que dava para fazer 150 quilômetros na época com esse carro. E a Renault nessa época não vendia esses carros aqui no Brasil. Ela veio também, acho que por volta de 2018, 2019. Talvez a Eletrovia tenha sido um motivador Para ter carro elétrico. para ter carro elétrico, com certeza. E aí chegou o carregador, tinha um carro para testar, e como é que faz? Vamos fazer o teste, né. Então, a Renault ajudou a gente também. Então, depois eu passo as imagens para você, Uhum. que a gente fez a instalação lá em Paranaguá. Nós fizemos um teste, assim, precisávamos ter certeza que estava tudo funcionando. Nas imagens você vai ver, né, o carregador, ele está em cima de um pallet, mas está carregando um Renault Zoe que a Renault disponibilizou para a gente. Na inauguração aqui, vieram também alguns veículos da Itaipu, que eram os Zoe e os veículos da BMW, né. E tivemos também, na inauguração da Eletrovia, eh, se eu não estou errado na conta, nós tínhamos 12 veículos elétricos. 12. Para 2018, assim, foi um Era muito espetáculo. carro. Sim. Então a Nissan trouxe 2 Nissan Leaf placa verde, a GM mandou 2, Bolt. Aquele Leaf azul? Aquele Sim, Leaf aquele azulão. que não é o Leaf hoje, né? Não, é da segunda geração já, Nossa. mas era um que eles tinham dentro da E fábrica mandaram. e mandaram, né. Então, daí tínhamos os BMW, tinha os Zoe. Por quê? Porque daí foi feita a viagem inaugural de Vocês Curitiba viajaram até Foz do Iguaçu. quantos quilômetros? Partindo de Curitiba, descontando Paranaguá, né, porque, né, a inauguração foi em Paranaguá e a viagem foi marcada para o dia seguinte, já partindo de Curitiba. Então foram 630 quilômetros, né. Então eu tive a oportunidade de viajar junto com o presidente da Copel. Inclusive, né, a GM até hoje tem uma dívida comigo, porque por conta do empréstimo dos carros, eles me convidaram, eu fui na fábrica, na apresentação do carro. Tanto que, se você for ver nas matérias que existem da época O ali, Chevrolet, no caso, o Chevrolet Bolt. Bolt, né, ele era um cinza escuro, assim, e quando eu fui conhecer esse carro lá na fábrica, ele era o padrão americano, CCS 1. Que não funcionava no carregador que você comprou. Exato. Então Meu como Deus. que nós vamos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu se o carro não é padrão, Ele não carrega. né? Mas misteriosamente a GM mandou 2 carros, um já era modelo novo com CCS2 e esse mesmo carro que eu vi na fábrica da GM já estava transformado Transformaram no Brasil. para um CCS2. Os detalhes da transformação, claro, são um segredo de estado, né. Nossa. Mas enfim, então esses carros, né, eu viajei com o presidente da empresa e a dívida da GM. Nessa apresentação, eles mostraram todo o funcionamento do GM Bolt, principalmente essa parte de refrigeração da bateria. O carro é sensacional. Ele tem 3 sistemas de refrigeração, ele refrigera o motor elétrico desse carro é refrigerado, com refrigeração líquida. O carro é um tanque de guerra, tá? Essa que é a melhor definição do carro. E nessa época eu falei para eles naquela época, hein, o que que vocês vão fazer com a bateria quando acabar o uso dessa bateria, a Uhum. vida útil dessa bateria? Aí todo mundo: "Pô, mas nós nem lançamos o carro no Brasil, você já quer saber o que vão fazer com a bateria?" "Claro, vocês vão ter que dar destinação para essa Uhum. bateria." Tudo bem. Mas daí eu comentei essa história da Eletrovia, estava em desenvolvimento ainda o projeto, e eles me falaram na época que: "Nós vamos arrumar uma bateria para você." É? Uhum. Mas não veio. "Só que você vai ter que fazer o presidente da Copel dirigir esse carro de Curitiba a Foz do Iguaçu." E você fez? Ele dirigiu. Na verdade, o que que aconteceu? O presidente da empresa, ele não nós estávamos em 3 no carro. Ele não deixou nenhum dos outros 2 ocupantes dirigir o carro. Ele queria
Ele percorreu 700 quilômetros? Não, é porque ele disse: "Gente, isso aqui é muito bom. Ah, é? Isso é muito legal, esse carro é muito legal". E claro que a gente foi parando nas estações, então tinha entrevistas para TV, Foto. foto. Ele nem percebeu a recarga, que eu fiquei encarregado da recarga. Então fomos parando ali, quando ele olhava, ele: "Pô, mas 100% de novo?" Que carregava rápido. E sim, que era 50 quilowatts, que é o coincide com o padrão do Bolt. O Bolt era limitado em 53 quilowatts, né. E aí fomos fazendo essa viagem. Então, E os carregadores e os outros pontos, além de Curitiba e Paranaguá, foi fácil pôr ou mais ou menos? foi bem complicado. Ah, é? Pôr os Porque, carregadores. vamos dizer assim, Curitiba, capital do estado. As demais cidades, né, Paranaguá não é o caso, mas as demais cidades praticamente é área de distribuição de energia no padrão rural. Padrão rural. Então hoje, no interior do Paraná, nós temos níveis de tensão diferentes, né. Então consumidores da área rural, o nível de tensão até é diferente. Você tem o Menos energia. é bem mais restrito, né. Claro que isso já mudou um outro programa da Copel aí, que é o Paraná Trifásico aí, que trouxe muitas melhorias na rede. Mas na beira da rodovia, a maioria é rede rural. Então tivemos grandes desafios de construir praticamente uma rede nova para atender esses carregadores. Não tinha potência para pôr o carregador. Se você colocasse um carregador esse especificamente de 50 quilowatts, você ia derrubar a rede. E essa é uma Fica todo mundo sem energia. e essa é uma diferença que a Copel colocou todos esses carregadores na potência nominal. Diferentemente, você deve ver muita reclamação do pessoal que chega a inaugurar um ponto num determinado posto ali e tal. Está limitada a potência do carregador. O carregador diz lá 120 quilowatts e ele está limitado a 30, 40. Por quê? Você não tem 120. Não tem disponibilidade de energia naquele ponto. O carregador até poderia, mas não tem energia. E isso é até um comentário interessante. Não vamos perder aquele fio da meada, mas isso é um comentário interessante, que acontece muito, né? Eu tô viajando de carro elétrico, parei no ponto tal, o carregador diz que é de uma potência bem maior e não pega. Muitos casos porque falta energia na rede, né? Então, aí passa a ser uma limitação da distribuidora. Só claro, o avanço dos veículos elétricos está ocorrendo de uma forma muito rápida mesmo. Lá em 2018, muita gente afirmava assim: "Mas esses malucos aí colocando todos esses carregadores, você não tem carro, né?" Eu lembro bem de uma data, porque aqui em Curitiba nós temos o feriadão de setembro, né. Então nós temos normalmente o feriado 7 de setembro, dia 8 de setembro é padroeira, e nesse dia era 6 de setembro. Tá. Então a gente ia ter aquele feriadão, tal, segunda-feira, aquela coisa, o pessoal planejando, vamos pra praia, vamos pra não sei aonde, me ligam da portaria ali da Copel. Dizendo: "Dá para você vir ajudar a carregar um veículo que chegou aí?" Eu: "Sim, o que que acontece?" "Não, tem um ônibus aqui." Do nada. Então era um ônibus da BYD que estava sendo feito, um micro-ônibus, sim, que fazia a linha circular centro aqui que eles estavam Que testando, queria carregar no carregador que você no pôs. carregador da Copel. Por quê? Porque o carregador da garagem não funcionou. Padrões de rede, aquela coisa toda. Fizemos uma manobra danada, esticamos o cabo que deu, porque as baterias desse ônibus eram no teto. Ah, no início era mesmo, né? É, O primeiro, sabe que foi o primeiro ônibus elétrico da BYD? Um eu dos primeiros, né? dos micro-ônibus sim. É. Mas ele já vinha com padrão, ele tinha 2 conectores de recarga e ele aceitava acho que 40 quilowatts ou menos por conector, E a bateria ficava no teto. no teto. E aí, Então carregou ele? carregou, então felizmente o pessoal conseguiu colocar esse ônibus para rodar no feriado ali, no final de semana em Curitiba, né, mas, serviu para mostrar para os incrédulos: "Ah, não tem carro Que elétrico." parecia uma Sim. loucura e apareceu um ônibus elétrico da BYD em Uhum. 2018. Sim. E posteriormente, a BYD colocou um ônibus aqui, que fazia a linha Curitiba-Ponta Grossa. E na época eles procuraram a Copel ali, por quê? Porque eles queriam colocar esse ônibus para rodar justamente na eletrovia. Então fazer Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava, Curitiba, Foz do Iguaçu, talvez. Só que curiosamente nessa época esse ônibus, ele era em corrente alternada. Então ele ia demorar muito para Para carregar. carregar. Se ele fosse em corrente contínua, Carregar. ele teria um ganho, né, como é o padrão dos ônibus hoje. Então, olha que legal, né?
Eletrovia que você participou, encabeçou aí, que cruza o Paraná todo, né, Uhum. para colocar carregadores, que todo mundo achava que era uma loucura. Logo em seguida que a Eletrovia apareceu, a BYD, que já tinha fábrica de ônibus no Brasil há uns anos, né, Sim, decidiu tentar usar para colocar um ônibus elétrico e lançar o projeto. sim. E aí mostrou que aquela história de carro elétrico não era tão louca, né. De completamente inviável naquela época ali. E talvez por isso que daí a Renault fez o lançamento do carro, aí começaram a vir os outros veículos da Jaque, né. Então Em a 2019 a Jaque já falou que ia ser só carro elétrico, né. Era mais ou Sei, menos sim, essa conversa, né. aí ela trouxe o IEV40, né, eu lembro que ele também passou lá na Copel, na época eles estavam estudando qual modelo que eles iam trazer, eles trouxeram aquela caminhonete, Sim. a primeira versão da caminhonete, trouxeram o JS1 também, né, e daí a Renault também começou a trazer as Kangus, tinha um que ficou um tempo com a gente lá na Copel, que era a Kangoo Maxi ZE, que ela é 5 lugares e mais o espaço de carga, né, da Kangoo tradicional. Então Elétrica. elétrica. Então hoje quem tem esse veículo rodando muito é o Mercado Livre. Então você vê muitas dessas vans aí, circulando ali, e também trouxeram desafios na época para quem adotou essa frota, né. Você tem lá o galpão onde você recebe as encomendas, você vai fazer a tua distribuição, tinha lá 6 carregadores para uma dúzia de vans. Começou a aparecer van Come de entrega a carregar lá na Copel, porque até então o carregamento foi gratuito, A rede era inteira de graça. rede inteira de graça, subsidiada pelo projeto de pesquisa, que a ideia era justamente coletar dados, ver a ocupação do eletroposto, e começaram a ocorrer diversas situações bem mais recentes, quando a Porsche, por exemplo, lançou como é que é o nome daquele veículo O mais Taycan, o Taycan, mas a versão perua, digamos assim, o Cross Turismo. Cross Turismo. Eles fizeram o lançamento desse carro, eles fizeram uma viagem de Foz do Iguaçu até Jericoacoara. Jericoacoara E é longe, hein. é longe, são 10.000 quilômetros, eu acho que eles rodaram. Passando pela Serra do Rio do Rastro, pela Serra da Canastra, então foi um roteiro A turístico. Electricar BR já existia nessa época. Exatamente. Eu postei isso aí. E nessa época ninguém avisava. Aí o pessoal na época quando esse carro passou em Laranjeiras do Sul, tinha uma equipe da Copel lá, Tem um Porsche aí pra carregar. não, tem um carro e era aquele verde. Aham, Verde bem verdito. destaque, assim. As fotos já começaram a circular e aí eu fui no lançamento do carro que foi aqui em Curitiba. Então, mas olha que coisa, Zena, me chamou a atenção isso, né, não tinha carro elétrico, aí você me contou que em 2014 por ali a Renault começou a importar uns primeiros carros dela, aí importou o Twizy, que é aquele pequenininho, Sim. importou o Zoe, que é um pouco maior, importou a Kangoo, né, Uhum. aí logo na sequência começou uma conversa para ter uma Eletrovia, Uhum. aí a Eletrovia veio, logo que ela veio apareceu um ônibus elétrico da BYD. Sim. Aí apareceu a venda dos carros da Renault oficialmente. Uhum. Um pouco depois apareceu os Jaque com a linha toda elétrica, né. Uhum. A Jaque tinha um projeto de ser uma, acho que a Jaque foi ali, tentou ser a primeira chinesa só elétrica, né, Uhum. e ganhar esse mercado que a BYD acabou ganhando dela, né. Sim. E aí na sequência, já veio o lançamento de um primeiro Porsche elétrico, veio o Audi e-tron, Uhum. e o que não era nada, virou um mercado que já apareceu, né. Ganhou uma dimensão que a gente não imaginava, Você porque achou que ia ser rápido assim? Que você achou que ia acontecer quando você botou esse primeiro carregador? na prática Curitiba sempre foi o eletroposto de destaque, Tá. por ser cidade grande e tal, mas começaram a aparecer, veículos, de outras marcas, né. Então, pouco tempo depois apareceram, Fiat 500. Uhum. Fiat 500, os primeiros, a Fiat trouxe, e estavam lá em Itaipu. Eram todos tipo 1 inclusive. A gente não tá falando do Tingo, daquele último lá, a gente tá falando daquele Não, que era o igual que vendeu gasolina no Brasil. sim. Então, Ah, esses carros circularam primeiro lá dentro de Itaipu. Tem uma foto na internet que se você for procurar, você vai ver que tem os ônibus, aí sim eles já tinham evoluído para micro-ônibus, caminhão, jipe, e esses carros apareciam lá, né. foi aparecendo. É, por quê? Porque com certeza a Fiat já estava estudando o mercado também. Não vamos esquecer aí que a GM também trouxe o Bolt, daí Sim. já 2020, né.
Ah, Com lançou, né? com essa viagem que a gente fez, que o presidente foi de Paranaguá a Foz do Iguaçu com o carro, GM, estão me devendo uma bateria de segunda via. Eh, claro que a viagem ela foi cheia de detalhes que algum dia eu conto completo para você, Aham. porque foram 3 carros diferentes, BMW 3, Não, um Renault dia não, Zoe. conta agora o que aconteceu. Ah, você quer saber? Então tá. Claro que na época o Bolt Porque assim, só um pra gente indiferente hoje a gente faz uma conta, né, de quanto tempo demora pra carregar, como é que você faz a viagem, mas na época a conta era impossível fazer a viagem, né, e se tornou num dia. possível fazer uma viagem de carro elétrico. É, Indiferente do tempo era impossível. imagine você percorrendo 630 quilômetros num dia. Então nós saímos Aí você escalou um Zoe, um i3, um 2 Zoe, Bolt, 2 Bolt e e como é que 2 foi? i3. Então vamos lá. Eu fui no Bolt, né, Chevrolet. foi muito tranquilo. Por quê? Porque nessa época ele demandava toda a potência dos eletropostos, 50 quilowatts, né. O Renault Zoe já era da geração nova, e ele demandava 22 quilowatts. Então na ordem ali, os Bolt chegaram primeiro. Porque o Bolt carrega antes. Exato. Aí depois, o que chegou em segundo lugar foram os BMW. Só que o BMW, o detalhe era a condição de uso do usuário. Como ele tinha um extensor de autonomia, o pessoal não parou para carregar. Ah, Eles foram indo até acabar a gasolina do tanque do gerador, que era aí eles carregaram? aí eles se obrigavam a carregar. Ou colocavam gasolina no carro. Claro que na época ninguém entendia como fazer a melhor viagem com aquele carro. É, mas ele era um carro com gerador que carregava. Só que a viagem era de 700 quilômetros e o carro com gerador, eu fiz essa conta, ele tinha 250 quilômetros no total. Uhum. Então você vai ter que fazer O um rally de regularidade. na prática o pessoal foi alternando, tá. Então, teve um pessoal que ficou mais para trás, que foi o pessoal dos Renault Zoe. Por quê? Porque realmente demorava Não pela carregava rápido, não tem como. não tinha o carregamento de corrente contínua. Você veja como de 2 anos, porque a evolução do Renault Zoe é 2014, 2018 e 2020, né. Aham. Então ele saiu de 150 quilômetros para 300 e foi para quase 400, já entrando carregamento corrente contínua. É, em 2014, em menos aí de 8 anos, o carro foi de 150 quilômetros para 400. Exato. Então é uma diferença muito grande, né, de tecnologia. Hoje o pessoal fala muito assim: "Ah, mas eu estou comprando um carro que daqui 1 ano a bateria vai estar desatualizada". Isso é verdade, É. né. Por quê? Porque a tecnologia ela avança num ritmo muito mais rápido. A mesma coisa o teu celular. Ah, você tem um celular modelo 9, quando você vai ver você já está no 25, Mas o que né. não quer dizer que 400 quilômetros de autonomia de um carro atual vai ficar ruim, Claro que não, né? né. O Por que eu digo exemplo isso? Vai melhorar, mas os 400 quilômetros do carro de hoje, o Bolt é útil até hoje, né? sim, né. Eu tenho um GM Bolt, né, que por sinal tá com meu sócio lá em Campinas, né, e a autonomia Vai continua que do vai. mesmo jeito. Você viajou comigo naquele carro, a gente voltou de São Paulo É, nele, já. né. Faz 2 anos já. Passa rápido o tempo, né. Então é um carro que desde o lançamento ele entrega 400 quilômetros tranquilo, independente de medições do Inmetro, essas outras questões que não vem É ao muita caso aqui conta, né? da nossa conversa. Mas voltando à viagem lá de Foz do Iguaçu, É, alguém ficou no meio, alguém não chegou. Primeira viagem, né? quem chegou primeiro em Foz do Iguaçu foi o Bolt com placa verde, né, placa de teste, né. Tá. Então as 2 pessoas que estavam nesse carro, na verdade, eles fizeram uma viagem tirando tudo do carro. Eles chegaram em Foz do Iguaçu, eles saíram 7h, 6 da manhã aqui de Curitiba, eles chegaram em Foz do Iguaçu antes das 18h, Tá. porque eles tinham o voo de volta para São Paulo. Estavam com pressa. Sim, mas para ver, né, nós fizemos em média em 12 horas com todas as paradas para Tinha que entrevista. entrevistar, não foi uma viagem normal, né? Não foi uma viagem direta, né. E o BMW chegou logo após, questão de 1 hora depois, e os Zoe daí chegaram já tinha anoitecido. Teve um Zoe que ficou no caminho. Por quê? Porque o pessoal queria ganhar tempo, porque eles chegaram coincidiu de chegarem os 2 carros em Cascavel. E qual que foi o plano? Só tinha, né, deixaram o carro lá. Eu vou te contar a história, mas eu não vou contar os nomes dos envolvidos, tá. Quem assistiu o podcast com certeza vai se identificar. Esse carro ficou, né,
falando da infraestrutura de recarga e de reclamações de usuários. Eles chegaram com os 2 carros, colocaram um para carregar, o outro tinha bateria ainda para ir até Matelândia, que era o próximo posto. Tá. Então, estavam em 2 num carro, 2 no outro, foram 4 no carro restante e foram até Matelândia. O relevo de Cascavel a Foz do Iguaçu é descida. Vai que vai. Eles foram, chegaram até o Foz do Iguaçu tranquilo, e o carro ficou carregando em Cascavel. No dia seguinte, os 2 Bolt, né, a GM, pegou eles para levar para São Paulo de guincho, né, e aí nós ficamos encarregados de trazer os 2 Renault para Curitiba e as 2 BMW, né. Aí tudo bem, chegamos em Cascavel, fomos lá no posto, cadê o controle do carro? A chave do carro? Ah, não sei o quê, não, fala com o gerente do posto, que não sei o que e tal. Liguei para Curitiba. Falei com o gerente que fez a viagem. Eu perguntei: "Aonde que você deixou a chave do carro?" Ele: "No meu bolso." E ele em Curitiba. E o carro em Foz, 700 O quilômetros. carro em Cascavel. Cascavel. É. Então, eu tive que pernoitar em Cascavel, eu e o meu outro colega lá, o Carlos, esperar o Sedex 10 trazer a chave do carro para a gente pegar o carro e ir embora. Você imagine se fosse hoje você deixar um carro preso num carregador por, Meu Deus, é verdade. né, Sem a chave. exato. Sem contar que hoje muitas das Aqui um vezes, carro, tira de lá e fala porque hoje tem carro para carregar, né. mas e se o conector não solta? Então são detalhes, você imagina na, Vamos abrir o capô, puxar o cabo e dá. né. Então você imagine essa situação hoje, mesmo porque muitas vezes hoje cobram o que se chama, né, de Ociosidade. ociosidade. Então você imagine uma conta de cobrança de ociosidade, sei lá, de 20 horas. E dizendo, nessa linha aí, me conta um pouco você encabeçou o projeto, me conta um pouco do planejamento, que eu acho que isso é muito atual para a mentalidade de hoje. A ideia era construir uma rede de recarga que cruzasse o estado, cruzou o estado do Paraná, quase 700 quilômetros, e você tinha quantos pontos para instalar? Quantos pontos? Inicialmente eram 8 pontos, com os carregadores da ABB, e depois a Itaipu entrou com mais 3 carregadores no projeto. Tá, então daria 11. Então qual que é o ponto? Estamos falando de 11 carregadores. Uhum, Como é que você estudou a distribuição que você ia fazer para a pessoa poder fazer essa viagem? Os uhum, carros tinham menos autonomia que hoje. Hoje os carros conseguem ir de um ponto a outro mais rápido, né? Essa é a uhum. leitura que eu faço. Como é que você ali envolvido no projeto falou: "Não, a gente vai botar um ponto aqui, outro aqui, vai ter energia, não vai?" Uhum. Como é que você fez? Então vamos lá. Na época, a referência que a gente tinha eram os 2 carros, Renault Zoe e o BMW 3, desconsiderando a questão de você usar o combustível, obviamente. Então era só Sim. autonomia pura e simples da bateria. Então a ideia foi tentar dimensionar em torno de 100 quilômetros entre os carregadores. 100 quilômetros, 100 quilômetros. um Então, carregador a cada 100 quilômetros. isso. Então, por exemplo, Paranaguá-Curitiba é uma distância de 100 quilômetros. Com serra. Porém, esse detalhe da serra faz toda a diferença, né. Eu fiz uma outra viagem, né, acompanhei uma outra viagem que foi feita com o Renault Zoe, que o motorista não tinha treinamento nenhum. Uhum. Ele quase não chegou em Curitiba com o carro, para você ter Nossa. uma ideia. Ele subiu gastando tudo, porque teve um congestionamento na saída de Paranaguá. Eu estava com um carro normal, passei um pouco antes e uma carreta fechou bem na saída do porto de Paranaguá. E esse camarada veio querendo tirar a diferença no tempo. E não chegava na época. Aí quando ele chegou em Curitiba, nós paramos num posto ali em São José dos Pinhais procurando uma tomada para carregar o carro. No Aí eu falei para ele: "Ó, nós vamos até Curitiba". "Não, mas o carro tá dizendo que eu não tenho autonomia para chegar lá no eletroposto da Copel". Eu falei: "Você me siga, você não me ultrapasse, você anda do jeito que eu vou andar aqui, né". E chegou? E chegou porque eu sabia que o carro tinha regeneração de energia, o trajeto que eu ia fazer, conhecido. O Esse era um Zoe 2014, 2019. 19. Sim, era o de 300 quilômetros. E ele não chegou. E ele não chegou, então você imagina uma bateria de 40. 300 quilômetros internacional, né, não é em metro, né. Sim, sim, sim. Em metro vai dar 200 e pouquinho, Que né. fosse 250, na subida da serra ele gastou toda essa bateria. Aham. Então, de Curitiba a Palmeira, 80 quilômetros. Então você vai dizer: "Não, mas não é muito perto". Não, é porque estrategicamente Palmeira,
o posto onde ele está instalado é um trevo com ligação para Ponta Grossa, né, e você vai para o outro lado para São João do Triunfo. Então, estrategicamente, para quem parar Parou para ali. carregar ali e poder ter outras direções, porque, claro, depois teve a expansão da eletrovia para essas outras regiões. Demorou, mas Então esse nessa era um critério. conta, além de ter carregadores para cruzar o estado, você também pensou em botar um carregador num lugar que a pessoa pudesse chegar em outras cidades próximas também. Assim que você Que tivesse legal. entroncamentos, né, e aí tivemos que estudar, na verdade, a malha viária do estado e a malha elétrica. Um ponto que deu trabalho foi o próximo ponto, que é a Anila, né. Tá. Então, no Anila, a rede era, como a gente, fala, da década de 80, a eletrificação, num dos primeiros programas de eletrificação do estado, a maioria dos condutores era cabo de aço. Tá. Que era o que tinha na época para sair mais barato. Então ali foi feita uma obra, essa obra de melhoria de rede, ela já estava prevista para dali 3 anos, né, que isso daí entra uma questão regulatória, a Mas o parte P&D tinha que botar o não, o carregador, vai PD ser tinha já. que colocar, beleza, vamos antecipar essa obra, né, então teve alguns custos que a Copel ali bancou, porque claro, era de interesse, e ela acabou beneficiando essa obra toda a região, porque no Anila ali tem uma parte que é o laticínio. E eles Uhum. sofriam muito com a qualidade da energia, caía muito a rede ali. Resolveu parte ali, porque ali o município é Fernandes Pinheiro. Então muitas propriedades em volta acabou o problema de energia. Então foi uma melhoria, que já era planejada, mas ela foi antecipada para colocar esse carregador. E Hoje mostra como a eletrificação é sem volta em vários nichos, né, Zeno? sim, Você precisa de mais energia, indiferente se você precisar carregar um carro ou não, né? sim. E tem mais um ponto, você vai dizer: "Pô, você falou 11, mas tem um ponto número 12". Tem, que é na Parada Benedita, que ali a ideia é 25 quilômetros de um eletroposto para outro. Ah, é próximo? Sim, aí você vai me dizer: "Mas você não falou 100 quilômetros? Você não Aham. estava desperdiçando, É, na você podia verdade". botar mais longe. Sim, eu poderia, esse ponto poderia não existir. Qual que foi a ideia? Como o projeto de pesquisa ele estuda condições, de uso do carro, sobrecarga de rede eventualmente, né, no meio tinha um posto de pedágio e a cidade ali, Irati. Então qual que era a questão? Analisar a ocupação desse ponto mais adiante, o anterior ao pedágio. Então, se o pedágio tinha influência no número de recargas, na Parada Benedita, esses postos, eles têm muito de determinados feriados, existem atrações nesses postos para atrair a população da cidade. Por exemplo, dia 12 de outubro, Padroeiro do Brasil, o dia da criança. Você não consegue lugar nessa parada, de tanta gente. Então vamos colocar esses 2 pontos para ver como que vai ser essa questão do carregamento, né. Uhum. Mas então foi feito isso, e daí para frente o próximo eletroposto foi um problema para nós. Por quê? O ideal é que fosse em Guarapuava, para dar a questão de distância. Guarapuava, a rede de distribuição não é administrada pela Copel. Ah, É Energisa, era outra distribuidora. E na época o orçamento para colocar, a gente tinha o local, um posto maravilhoso, tinha eventualmente a opção de colocar num shopping ali, né, na Cidade dos Lagos ali, que é uma área totalmente planejada, mas o orçamento que a Energisa nos passou na época era quanto ela impraticável. passou? Era o preço, quase o preço do carregador, para você ter uma ideia. Para fazer a Ou seja, pra adequação da botar a rede. rede, você tinha que pagar o dobro dos 200.000 do carregador. Sim, o projeto teria que pagar a extensão de rede, toda a obra no posto, entrada de serviço e colocação. Então, qual foi a nossa opção? Prudentópolis, né? Então, esse é um dos pontos ali, vamos dizer assim, mais simples. E também eu vou comentar ali, porque um local de parada famoso ali, que é a Parada do Relógio, que é um restaurante gigante, tem realmente um relógio, né? Por isso que se chama, né? E na época da negociação, a família responsável pelo empreendimento não aceitou o carregador. Só que eles iam ceder as vagas para os carros, só, do lado do restaurante. Tinha o poste, entrada, tudo por conta do projeto, eles não aceitaram. Não me pergunte o motivo, medo, Ah, é? alguma preocupação, não sei. E também tem a Serra da Esperança ali, né. Uhum. Então, na verdade, ficou estratégico para quem chega com um determinado nível de bateria. Você Então é um posto pode bem estar certo. simples ali,
Então esse foi o critério. Daí os próximos, né, então um ponto muito crítico, que é em Candói, que é no Três Pinheiros, por quê? Comunicação, até hoje a comunicação via celular é muito ruim e você precisava para ter a gestão do posto, e também a questão de rede elétrica, foi feita uma melhoria de rede ali e tal, para atender aquela região. Depois o seguinte, né, que é no Hotel Palmeiras, né, Posto Palmeiras, Hotel Palmeiras, né. O problema desse posto, quando a gente colocou, a rede estava legal e tal, ele competia com o estacionamento dos caminhões que passavam a noite ali. E tinha Aí deu briga. tinha várias tomadas para caminhão frigorífico. Você chegava no carregador para carro elétrico, já tinha um caminhão parado. Por quê? Porque do ladinho, assim, tinha uma caixinha Tomada que pro você abria, frigorífico. tomada para o frigorífico. Para você ter uma ideia da importância que aquele ponto representou, tanto que a Porsche usou aquele ponto, né, na passagem do carro deles, os proprietários tiraram os caminhões dali para uma outra área e tiraram todas essas tomadas para liberar o espaço Nossa. ali. Então é algo bem legal. Daí depois Matelândia, também que virou piada na internet, né, virou meme na internet, porque era um posto Ipiranga. Onde tem carregador aqui na No posto região? Ipiranga. No posto Ipiranga, né. E Cascavel, que é o posto do lado do aeroporto também, posto para frente Brasil, e acredite, do lado do aeroporto de Cascavel, comunicação muito ruim, celular, né, muito ruim, sem contar outro desafio, calor. Então volta e meia Que o calor é ruim para o carregador, é né. ruim para o E para o carro. carregador, ele tem toda uma parte de refrigeração interna dos módulos, mas, por exemplo, com tudo que foi feito, uma cobertura, queimava direto o painel, que é de toque, aonde você liberava a carga, né, Por causa do sol. por causa do sol. Então, Foz do Iguaçu daí já foi tranquilo, porque o carregador tá na portaria da Vai em usina. Itaipu e Mas a energia para esse carregador não vem de Itaipu. ah, não. Foi feita uma obra grande de rede para puxar esse eletroposto ali, né. E o que começou a acontecer lá em Foz, né. Um belo dia o pessoal lá da usina me manda uma foto, você conhece bem a marca de carro, da Bike. Uhum. O pessoal do Paraguai começou a atravessar a fronteira para carregar o carro lá, porque era de graça. No Paraguai para se levar um elétrico é tranquilo, né. Sim, então o Mas se camarada você importar o carro, você importa e vamos embora. então o proprietário atravessava, chegava, Que loucura. ele tinha um adaptador, que esse carro Era o plug chinês, era o plug chinês, ele tinha um adaptador, carregava a energia ali que a Jaque usa até hoje, né. exato. Então esse é um resumo aí de como foi o desafio, né. Tem outras características construtivas na época ali, que E o que me chama atenção, eu acho uma loucura, Zeno, é assim, você tinha que calcular um ponto a cada 100 quilômetros, porque 100 quilômetros era a autonomia do carro, né. sim, e Não era assim considerar a Serra do Mar, Serra da Esperança, né. hoje com o Dolphin, que é o mais vendido, você calcula 250 quilômetros, com uma certa segurança, assim, velocidade da via. Que coisa, né. É, um outro fato curioso, né, foi o dia que apareceu o primeiro Tesla no carregador ali na Copel. E aí? Eu Primeiro eu estava em Foz do Iguaçu, recebi a foto não é possível. e o pessoal dizendo assim: "Esse carro é teu?" Falei: "Cara, pelo amor de Deus, vai lá e veja quem é o dono, o que que ele está passando para carregar o carro. Eu imagino quem possa ser. Você sabe quem é o dono Quem que era? do carro, é o nosso pioneiro dos Tesla no Brasil aí, o Daniel Lunelli. Era ele mesmo. Era ele mesmo, né. E aí? E na época ele usava um adaptador de corrente alternada para carregar o carro. Ele Então não funcionava carregando rápido. ele passou então as primeiras viagens, né, porque tem essa vez que ele veio acho que com o Model X branco, né, e depois eu acho que o primeiro Model 3 que veio para o Brasil era dele também, e ele fez essa viagem para São Paulo. No Petropen não existia carregador, né. Aí na época eu entrei em contato com a gerência Nossa. e pedi para instalar uma tomada. Uma tomadinha. Então, as primeiras fotos que você for ver lá do pessoal passando no Petropen, aquela tomada fui eu que mandei para eles instalarem. No Teve uma viagem que o pessoal da Renault fez para São Paulo, tipo assim, na época, a questão não era o tempo de viagem, a questão era se dava pra chegar com o carro, para chegar. né. O tempo, se esperasse 2 horas, 3, É. 4 horas, pelo menos eu chego. Foi, né. Então, o Daniel Lunelli, ele fez essa viagem para Foz do Iguaçu,
na ida parando em todas as estações para testar. Ele tem esse costume. Então, Eu conheço ele. recentemente ele foi para o Rio Grande do Sul, Tá convidado para vir aqui, tá? onde ele passava, ele procurava o carregador. E é legal, eu acompanho ele por quê? Porque toda vez que ele tem um problema para carregar, esse problema me interessa. Por quê? Porque até hoje, né, tanto que eu Que a dou pode ser a solução para aprender, né? sim, eu tenho muitos contatos que o pessoal me liga querendo saber, carregador tal, qual o problema que tem. E eu ainda, até hoje, né, porque foi o Lactec, né, os Institutos Lactec, sou executor do projeto. Esse projeto da Eletrovia tem continuidade, né, então eles estão desenvolvendo um carregador nacional. Esse carregador vai estar disponível, creio que é essa semana, depois eu vou te passar em primeira mão essa informação. Então hoje eles estão com um carregador de 100 quilowatts, que é o dobro de todos os carregadores da Eletrovia. Que na época, Era o carregadores instalados já eram o máximo que os carros permitiam. E era o máximo que se tinha de mercado. Você não tinha carregador de 100, de 150. Não tinha. Não, o top de linha de todos os fabricantes era 50 Esse quilowatts. mesmo carregador que vocês instalaram hoje, a gente sabe que existem produtos, não sei dizer exatamente se são do mesmo nível ou não, mas que custam menos de R$ 100.000, né? O preço caiu, a tecnologia evoluiu e o acesso a esses carregadores hoje, ele está muito, muito mais fácil. Tanto que a disseminação que você vê, curiosamente, né, postos de combustíveis, concessionárias de veículos, você está tendo uma disponibilidade do carregador, mas você ainda não tem a mesma velocidade de implantação da rede elétrica. Isso é Brasil Porque inteiro. comprar um carregador, sendo sincero, é fácil, né? Sim, A China tem uma produção absurda, tem carregador de várias marcas e eu noto que o carregador rápido para os chineses, por exemplo, não é difícil de ser produzido, né? Eles produzem assim, vamos dizer, não é barato como o portátil, mas está na linha de produção lá e não é assim, há 5 anos era como se fosse um acontecimento um carregador rápido, né? uhum. O que que acontece, Matheus? Então hoje você tem essa disponibilidade de fabricantes na China. Aonde que está a grande diferença? Aqui, se você me permitir, eu vou fazer até Claro. uma certa divulgação da equipe técnica do Lactec, Tá. né? O Por quê? instituto aqui, Exato. O Lactec é um instituto, na época ele foi criado dentro da Copel, depois ele foi desmembrado, hoje é uma instituição sem fins lucrativos. Então, muitos projetos de pesquisa são com eles ali, mas a equipe técnica deles, eu brinco com o pessoal ali, porque eu tenho muito contato com eles, que eles vão até o último detalhe nessa questão do carregamento, né. Então, envolve muita coisa, né? envolve muita coisa. A gente tem os protocolos de comunicação, né, eu também sou professor, eu dou aula no Senai, na Unicamp ali e tal, nessa disciplina de infraestrutura, né. O carregamento em casa, o carregamento em corrente alternada é muito simples, É tranquilo. extremamente simples. É uma evolução do carregador do celular. Perfeito. E na questão do carregamento em corrente contínua, aí que a coisa começa a complicar um pouco. Que a energia vai direto na bateria, né? É a mesma Sim, corrente que trabalha na bateria, né? sim. E o que que acontece nesse momento? A comunicação da estação com o carro, ela tem que ser 100%. Perfeito. Então, quando você vê, muita gente me liga assim, é um amigo nosso ali que tem uma rede lá em São Paulo. Ele foi para a China, ele escolheu o fornecedor do carregador e trouxe para cá. Aí um dia ele me ligou dizendo: eu tô com um Renault Kwid pendurado aqui e não acontece nada. Aí, o que que eu faço? Eu falei: liga para a China. Liga para a China e fala para o teu vendedor que ele tem que resolver o problema com esse carro da Renault. Que tá com problema na comunicação do carregador rápido. Alguma coisa o chinês não fez. Que é uma resposta, né, Zeno, para muitas dúvidas que eu imagino de quem já viajou de elétrico, Sim. que a carga rápida às vezes não funciona por comunicação. Esse é o problema, Uhum. né? Porque o carro manda um comando, o carregador responde. Se eles não se entenderem, o carro não carrega, Uhum. né? Então, e também pode ser a operação daquele carregador. Sim, Então, você tem diversos níveis de prestação de serviço de carregamento. Então, a Eletrovia hoje, ela é tarifada, né? é tudo cobrado, né? Mudou. Sim, então cobra. Mas, por exemplo, se o carregador tiver perda de comunicação, o usuário, ele não tem culpa nenhuma, né? Ah, Sim, sei lá, caiu a rede celular lá naquela região, aconteceu algum problema. No caso da Copel, salvo o contrário, se eles modificaram isso, a recarga ficava gratuita, para você não ser impedido
de seguir viagem por causa. Isso é legal, né? Se o carregador não tá funcionando pra você cobrar ele, Uhum. vai ligar. Hoje eu não sei como é que tá. Agora existem redes, por exemplo, lá do Nordeste, né? Eu posso falar, acho que Claro, do pessoal aqui, o pessoal da BR Supercarga, estão que botando muito carregador lá, né? sim, sim. E nessa meta que o carregador em si, eles estabeleceram um modelo de negócio, né? Claro que eles não vão divulgar isso, esse modelo de negócio para o mercado, porque você combina a aquisição da energia, provavelmente de fontes renováveis, eventualmente mercado livre de energia, e um preço competitivo do carregador para fazer a instalação. E eles dizem assim: você pode chegar no nosso carregador, você vai sair com o teu carro carregado. Então eles desenvolveram diversos mecanismos E para um dos permitir a pilares recarga. dessa carga rápida é justamente você comprar bem a energia, né? Sim. Se você compra bem a energia, você tem margem, tanto para pagar o investimento da Uhum. infraestrutura, quanto para você carregar os carros e ter lucro, né? Sim. É uma conta É. simples, mas não tão simples aí. Vamos falar um pouquinho da Volvo, Tá. tá? Então a Volvo, ela Rede de carregadores da Volvo. sim, ela montou a rede de recarga. Então um dos pontos ali que eu considero chave, que nós já passamos várias vezes, né, Matheus, é o carregador no posto Ongarato. em Cajati, né, que é no Ongarato 500. Então, qual que é o estudo que a Renault fez? Desculpe, que a Volvo fez? A Renault, ela olhou e disse assim: "Vamos identificar", isso é tecnologia do carregador, qual o modelo de veículo que está fazendo a carga aqui. Ele notou que a grande maioria até então, quando a rede era toda gratuita, A Volvo fez isso. a Volvo fez isso, eram de outras marcas. Tá. Então, claro que coincidiu com a BYD trazendo muitos modelos desses veículos. Isso, e para quem é proprietário de Volvo, né, eu também tenho um Volvo 1 Uhum. XC40, começou a ficar ruim por quê? Porque a Volvo montou a rede de recarga dela Para os carros dela. especialmente para os clientes dela, né. E surgiu reclamação nos grupos Volvo. A gente chega lá, tem fila, a gente chega lá, a É porque um reclamação vendedor fala que vai vender um carro que tem rede no Brasil todo e o consumidor compra a ideia, né? sim. E a Volvo também, acho que foi uma das pioneiras, a Volvo e a Nissan, fidelidade com determinadas redes de recarga. Então se Sim. se você tem o carro, ele Desconto. te deram um voucher, te deram um desconto, né. E tanto que daí você sabe muito bem, a Volvo implementou a cobrança num valor muito alto comparado, acho que É o o mais dobro do alto que a média, né? sim. E o que que passou a acontecer nessa situação? A rede teve uma queda? Ah, só veículo da Volvo foi? Não. Uma vez estabelecido o ponto de recarga, então você hoje tem pessoas fazendo a viagem regularmente com carro de outra marca. Então, qual que é o exemplo que a gente tira Uhum. disso? A Volvo com certeza ela está fazendo as contas e dizendo, mas espera aí, eu coloquei um valor alto para privilegiar o meu cliente, que continue isento desse pagamento, como que eu continuo com a ocupação grande? Por quê? Porque ela estabeleceu os caminhos e a estratégia de compra de energia para esses eletropostos está acertada. Ela vai começar a descobrir que, espera aí, mas manter uma rede de eletropostos aqui, para mim, está gerando lucro. Tá gerando lucro. Né. Então, outras redes que estão estabelecidas pelo Brasil, o segredo está na aquisição desse valor de energia, né, e redes fazendo promoções. Tem uma rede de Brasília que, manda as mensagens para mim dizendo: "Ó, de tal período a tal período, 1,75 quilowatt-hora". Ela já faz uma Ela campanha já faz uma para vender campanha energia. porque eventualmente ela fez uma compra de um grande volume de contratou um grande volume de energia, num preço muito competitivo. Ela pode te oferecer isso e na prática tirar você do teu concorrente, né, então, Virou modelos de negócio. eu digo muito que esse mundo do carregador rápido, e principalmente da rede, ele tem uma semelhança grande com o posto de combustível, né. Assim, você tem que estar num ponto competitivo, um ponto que as pessoas queiram parar, você vai ter que ter uma certa estrutura ali para quando o teu carro está recarregando para você poder, enfim, seja comer algo, seja ir ao banheiro, seja não se molhar, porque o carregador fica ao céu aberto ou não, né. E a competitividade vai ser muito nisso, né, aquela coisa do ponto do carregador, eu acho que vai mandar muito. Tanto que hoje e aí eu queria até antes da gente fechar aqui, eu queria te perguntar um pouco dessa evolução que você também tem visto da rede de recarga, mas a gente vê hoje que tem carregadores bons, rápidos, vazios, porque existem pontos que não são bons, e ali não vai dar, digamos, não vai dar dinheiro. Você já deve ter notado isso, né? Sim, sim, E com certeza.
E na época que não tinha carregador nenhum, qualquer carregador servia. Agora que já tem concorrência, Uhum. né? Então, um detalhe curioso, por exemplo, eu deixei o meu carro com a minha filha durante uma semana, né. Ela não conseguiu carregar o carro. Não. Você vai dizer: "Não, mas é usuário de primeira viagem, aquela coisa toda". Não, claro que eu, você, A gente se vira. nós conhecemos os locais onde eventualmente você vai encontrar carregadores vazios, Sim, né. Você sabe que se você: "Ah, eu preciso fazer uma viagem", você sabe em qual carregador vai. sim. Aonde ela foi? Nos shoppings, né. E não vai carregar. Então ela chegou lá no Barigui, 12 carregadores, né, todos ocupados. É. Aí ela foi no Pátio Batel, Pior ainda. chegou lá. Pior Eu ainda. tô falando as referências, porque eu acompanho, né, essas tuas publicações e Pior ainda. você chega é difícil de Porque carregar. são grátis, né? Carregadores grátis, ainda mais em locais com muito fluxo, a pessoa carrega porque é grátis, né? Não é porque ali ela não abre mão de carregar porque o outro pode estar Hum. precisando de energia. Eu considero que é uma facilidade para a pessoa que realmente vai no shopping ali, mas infelizmente, em algumas vezes ele é mal utilizado. É. Mal utilizado no sentido de que a pessoa que coloca o carro ali, às vezes ela está com 90% de carga, ela sabe que ela vai precisar de meia hora para carregar o carro que seja, e ela vai ficar 3 horas no shopping. Ela E tem aí, que ter a consciência, muda de vaga. O preço do estacionamento para ela vai ser o mesmo, ela não vai sair do e shopping. vamos combinar que muitos híbridos que você carrega, você põe uma quantidade de energia ali que Uhum. são 20 quilômetros, 30 quilômetros, Sim. não muda muito a vida da pessoa, né? Mas esse detalhe dos híbridos é curioso, a evolução da tecnologia. Você estava com o Haval esses dias, Tá. né? Então, ele, se você colocar ele num carga rápida, ele carrega 30 quilowatts. Hoje um híbrido carrega quase como os elétricos antigos, né? Sim, Olha que a potência lá do Renault Zoe lá, né? Então, a potência da Kangoo hoje, os híbridos, aqueles primeiros híbridos que carregavam nas menores potências, a maioria já saiu de linha, como carros tradicionais. É curioso isso, É que né? tinha híbrido carregava 3 quilowatts, agora o híbrido já carrega 6 e a bateria deles, a maioria dobrou, né? Uhum. Acho que Mas Volvo tinha 8, foi para 18. sim, mas é interessante que esses carros, na verdade, eles estão desaparecendo do mercado, Uhum, exceto carros icônicos como o BMW 8, por exemplo. uhum. Aquele não importa o ano do carro, o carro é quase um É carro o conceito. é um precursor, né? Exatamente, então são esses pequenos detalhes ali, né, Mas e aí, Zeno, só antes da gente trazer aqui um pouco das nossas visões a respeito de hoje, a hum, respeito desse mercado, eu queria te perguntar um pouco de carro. Você uhum, falou que você gostava de carro, teve uhum, vários carros. Você começou a, vamos dizer assim, dirigir carros elétricos. uhum. Quando foi a primeira vez? No dia a dia, assim, um pouco com um Renault Zoe, que a Itaipu deixou consignado não, Comodato. comodato na Copel ali, por quê? Há 10 anos isso. Sim, eles deixaram um veículo desse para nos servir de suporte para, eventuais, Para trabalhar. era um carro que tinha 150 quilômetros de autonomia, mas eu fazia essa viagem com ele pela Eletrosia. Mas eu não tive nenhum caso de chegar, dizer, tirar uma foto: "Olha aqui, tô com Eram os 1% de loucos do bateria". carro elétrico. É, eu fiz várias viagens, eu fui para Paranaguá, eu Uhum. fui ali para fazer manutenção nessas estações. Qual que é a manutenção de um eletroposto, né? Ah, é trocar o filtro dos ventiladores. Essa é a manutenção, não tem mais nada. E aí Então você esse começou a ter carro contato com esse carro. sim. Então esse carro Era bom? era excelente, É. excelente, mas era muito disputado dentro da Copel, porque todo mundo queria, né. O carro elétrico para andar. Sim, e eu ainda tive assim, algumas pessoas, de novo, disseram que não precisava, mas eu coloquei alguns carregadores em alguns outros polos da Copel, virou Todo mundo usava. todo mundo usava, todo mundo queria usar o carro e já sabendo que tinha os pontos de carregamento. Então, mas eu queria entender a tua vida com o carro mesmo. Você teve esse carro, você usou esse carro uma época, mas você passou por vários modelos, né? Sim. Conta um pouco, aquele teu Mitsubishi também, como é que foi essa parte de carro mesmo do Uhum. Zeno elétrico? O Mitsubishi é algo assim que você pode me chamar de maluco mesmo, por quê? Já chamam a gente maluco, né? Sim, eu não conhecia o antigo proprietário, né, o Clemente, pessoalmente. Tá. E ele postou no grupo ali,
né, eu comecei na época eu não podia entrar no grupo de associados da Bravei, porque naquela época era restrito a quem tinha o carro elétrico. Aí eles Você não tinha. daí eles montaram um grupão aberto, que era limitado as vagas pela limitação do WhatsApp. Era 200 e poucos ali, então, quando eu liberava uma vaga, era uma briga para alguém querer entrar ali. E eu comecei a acompanhar eles. E aí o Clemente falou: "Pessoal, encomendei o meu Bolt", a GM fez, assim, um lançamento, né, foram cento e para o Brasil vieram 250 carros, mas, assim, o primeiro lote foi para o pessoal da Bravei. E daí quando ele anunciou no grupo: "Pessoal, estou vendendo o Mitsubishi", porque ele saiu na reportagens mostrando o dia a dia dele, eu falei: "Ó, é meu". Falei: "Não quero nem saber". Eu paguei o carro para ele, ele colocou o carro numa cegonha em São Paulo, colocou os documentos assinados dentro do carro, carregador, tudo, e eu fui tirar o carro aqui em São José dos Pinhais. Dizendo, Mitsubishi, uma japonesa, carro elétrico, mas conta qual era desse carro? É um carro aí que tinha um motor de 67 cavalos, 2010, 2011, mas nessa época ele já tinha 6 airbags, freio ABS, controle de tração, Carro ar-condicionado, elétrico 2010. 2010 modelo 2011, né. Os pneuzinhos estreitos como o BMW i3, né, um carro tração traseira, um carro extremamente divertido. Pra cidade, olha, eu me diverti muito com aquele carro, Quanto né. tinha de autonomia? Originalmente era 160 quilômetros, ele estava fazendo 110. Tá. Então isso foi 2020, que Você tinha seja, 10 anos o carro. é, 10 anos ele tinha perdido aí a bateria dele estava com 87% de capacidade, Em 10 anos? em 10 anos. Ou seja, em 10 anos o carro estava perdeu 10% da bateria quase. Sim, e Isso bateria antiga, imagine as novas, né. então a tecnologia desse carro, imagina a tecnologia 2010, 2011, né, e esse carro, assim, eu fui para casa do meu pai, que é em Ponta Grossa. Você vai dizer: "Mas espera aí, você falou 110, Curitiba Ponta Grossa 130". Aí eu usufruí da Eletrovia, eu fui até Palmeira, que Carregou aumenta a viagem em 30 quilômetros. quilômetros. Esse carro já contava com carga rápida, 50 quilowatts, ele carregava em 15 minutos. Sério? Era o tempo que eu ia Qual que é a fazendo bateria, a capacidade, você lembra? 16 kWh. Pô, é menos bateria que carro híbrido hoje, né. E para você ver essa questão da tecnologia. E isso, na verdade, o pessoal diz assim: "Não, mas daí logo em seguida você comprou um Renault Zoe. Por quê? Porque esse teu carro não atendia". Não, porque surgiu uma oportunidade. E aí, você comprou o Renault aí você comprou o Renault que antes você tinha emprestado. Sim, e ele na verdade era uma evolução, porque daí já era um modelo de uma bateria de 22 kWh, tinha ido para 41 kWh. Que já é quase um Dolphin hoje. Sim, e na época o antigo dono estava encomendando um Peugeot elétrico 208, Então vamos lá, né. você saiu de um carro que em 2011 Uhum. fazia 160 de autonomia, em 2020 fazia 110, Uhum. e aí você comprou um Renault que fazia 300. 300. Melhorou de vida? Ah, com certeza. Não, porque daí eu comecei a ir para Florianópolis, que é Aham. 300 quilômetros, porque eu conhecia que lá também tinha a rede de carregadores. Lá uma grande vantagem que o padrão da distribuidora já é 220, É, você já tá 280. tudo é mais fácil, né. Então você chegava lá super tranquilo para fazer essas viagens, e tal. E na época, pessoal, não tinha ninguém de carro elétrico. Hoje tem uma galera, se você for ver. É, Então na época chegava no carregador, se tivesse alguém lá era teu amigão. você combinava às vezes de chegar, né, nesse carregador, e começaram a circular daí os Renault, os Bolt, né, que daí eram carros que vieram com a pegada aí de 400 Você comprou um quilômetros. desse? Na época, antes dele eu comprei daí o Nissan Leaf. Por quê? Ah, tá, você teve o Nissan. Veja como o mercado se movimentou. Anda meio polêmico esse carro, né. Eh Mas falaremos dele depois, conta aí. eu vou contar rapidinho essa questão do Nissan. Mas por que que eu comprei um Nissan Leaf? Porque esse primeiro carro, o Mitsubishi, ele serviu para uma dissertação de mestrado, Que legal. ele fez parte de um projeto de uma garagem com painel solar e bateria tradicionalíssima chumbo ácido. Esse carro ficou, acho que quase 18 meses carregando somente com energia solar. Porque como ele tinha uma bateria pequenininha, O 16 inerte, né. kWh, sim, 16 kWh e qualquer tomada é, serve.
esse meu amigo que ficou com esse carro, ele tinha 2 carros a combustão, ele vendeu os 2. A economia que ele teve nesse período, pagou o mestrado dele, pagou todos os resultados, porque isso foi publicado em congresso. Por quê? Porque é o melhor dos mundos. Você pega a energia do sol, joga numa bateria, transfere Uhum. para o carro, e esse carro já contava com o V2G, apesar de que na época não tinha um carregador, né, Sim, mas ele já funcionava já podia V2G. enviar energia. Sim, porque esse carro ele foi liberado essa funcionalidade na época do terremoto de Fukushima, porque no Nossa! Japão esse carro estava disponível. Então a Toyo a Mitsubishi tinha um carro elétrico em 2010 que ajudou no terremoto. Sim, porque era a fonte de energia, eles lançaram uma Caramba. power box ali, que você tirava 1.500 watts, parece, do carro. Aí É você conseguia raríssimo carregar o esse carro em módulo. algum lugar e você podia enviar energia em alguma situação que estava sem. Sim, né, porque esse carro no Japão ele tem variações, ele tem uma minivan em cima do mesmo chassi, ele foi extremamente, eh, necessário, eu Que diria, né, legal. nessa época do terremoto. Aí você comprou um Renault. Aí eu comprei o Renault. Era o que tinha, né. Sim, sim. E depois de todo esse período, aí esse amigo meu começou a querer viajar também, né. E daí ele falou: "Cara, eu acho que o Miev já eu preciso de um carro com mais autonomia". Aí de novo, foi falado nos grupos assim: "Pessoal, alguém tem interesse no Miev?" Ah, já um levantou a mão e falou: "Eu quero". Foi embora. Na época, ele foi vendido pelo mesmo preço que eu comprei, Quanto custava? R$ 58.000. Na Comprava, época. hein. Então, naquela época, né, 2020, hein. Enfim, Vou falar comprava, que ele vai é. parecer, mas dá pra É. começar mesmo. Aí eu, de novo, fui levar o Miev, colocar na cegonha, que ele voltou para São Paulo, e tal. Aí na volta esse amigo meu falou: "Quando é que você vai deixar o Zoe comigo?" Eu digo: "Como assim?" "Não, você acha que eu vou ficar a pé?" Aí ele queria comprar o teu Renault. Ele disse: "Eu quero esse teu carro, ponha preço." Daí eu falei um preço, lá ele falou: "Tá fechado." Fiquei sem carro. E aí, que você comprou? Coincidentemente, 2 dias depois, uma outra pessoa conhecida ali, porque eu conheci muita gente no eletroposto da Copel, estava vendendo o Nissan Leaf e estava encomendando um C40 Volvo. Ah, o Volvo. Ah, Sim. já estava É. 22 então, 22, 23, né. Não, foi 21, porque daí eu comprei o Volvo em 22. E aí eu passei fui lá, comprei o Nissan Leaf, né, com, sei lá, 20.000 quilômetros, uma coisa assim, e aí mudou meu padrão de conforto. Porque Porque a autonomia do Leaf, é né, praticamente a mesma do Zoe, mesma capacidade de é, bateria quase. só que o Leaf é um carro de luxo. É, ele anda bem mais, né. Aquecimento de bancos, 150 cavalos de motor, uma série de mimos ali que te deixam extremamente confortável É, dentro na do época carro. ele tinha tudo, né, teve Leaf com som Bose. Sim, mas eu já tinha experiência do Nissan Leaf, por quê? Porque em outro projeto da Copel foram comprados 2 Nissan Leaf, e era um projeto que tem aqui em Curitiba e lá em Santa Maria, que foi a Universidade Federal de Santa Maria que fez esse projeto, tem o carregador bidirecional, E aí, bom, né. já que a gente já tá no Leaf, qual Uhum. que era o problema do Leaf? Você sabe, eu sei, conta aí. Então, vamos lá. Então, a primeira experiência que eu tive com o Nissan Leaf foi com um carro comprado dentro do projeto de pesquisa da Copel. E numa determinada data também, carro super disputado, né, mas ele não ia para viagens, normalmente só rodando em Curitiba. Aí foi o Zeno. Aí coincidiu que eu tive um problema lá no Três Pinheiros, né, em Candói, que não estava funcionando, estava caindo, e tal. Qual que é o carro que estava disponível para viajar? Nissan Leaf, né, tranquilo, né, Curitiba, paro em Palmeira ali, uma carguinha ali, Ah, é? e beleza. Vai embora. Não, mas fiz a viagem sem me preocupar com nada. Tá, Tudo funcionou, tá. né. Qual que é o detalhe? Na época, eu acho que tinha tudo planilhado ali, então, primeiro os 80 quilômetros, coloquei 10% de bateria só. Quando eu cheguei no Anila, fui fazer o lanche e tal, quando eu voltei eu notei que a potência Não estava estava carregando rápido. reduzida. Então ela era para puxar 50, estava lá nos seus 30 Por que que o Leaf quilowatts. estava limitando, né? Na época eu estava preocupado em consertar o carregador, não estava preocupado com o carro, só não achei meio estranho, pensei que poderia ter alguma variação na rede de energia. O carro estava de mau humor. Tinha alguma coisa ali, tá. Peguei o carro, fui para Três Pinheiros, passei o dia inteiro
descobrindo o defeito, que na verdade estava na rede, tive que acionar a equipe para ir lá trocar equipamento, né, e tudo bem. Quando daí terminei de carregar o carro, vamos voltar para Curitiba, né. E como era final do dia, assim, eu digo: "Não quero chegar muito tarde, né". Saí dali, rodei 5 quilômetros, apareceu aquela A tartaruga no painel. tartaruga no painel. Potência reduzida, motor EV quente e tal. Falei: "Mas eu não tô, Não teria motivo não". para o carro estar quente, né. É claro que era um carro a serviço da Copel, tinha limitação de velocidade e tudo, era 110 na época, né. Digo: "Mas o que que tá acontecendo aqui?". Aí tirei o pé, ele limita 80 quilômetros por hora, eu vim me arrastando, um bom trecho com o carro. E aí parei em Palmeira novamente para comer alguma coisa ali, no Anila, né. Aí foi carregar de novo? Pulguei lá 15 quilowatts. Que tá Eu acontecendo? fiquei 2 horas e meia no Anila, esperando chegar nos 90%. E a tartaruga maldita no painel. Qual que é o problema do carro, né. Bom, nesse dia eu cheguei em Curitiba 10 horas da noite, né. Por quê? Porque o carro não colaborou. Então o que que acontece? Esse carro ele não tem refrigeração líquida de bateria, né. Bateria não refrigera, Não refrigera, é troca de calor natural. E ele não tem ventiladores, ele não tem nenhuma forma que ele não tem uma apresse essa troca. refrigeração. Sim. Então, qual que é a conclusão, né? Depois que eu comprei o meu carro, eu fiz 4 viagens ida e volta para São Paulo, Colife? com o Leaf meu, né. A tartaruga não apareceu nenhuma vez, Uhum, mas eu aprendi a usar o carro. uhum. Por quê? Porque daí eu tinha aquele OBD, né, um módulo ali e um aplicativo no celular, Você onde eu conseguia ler. onde eu ficava acompanhando principalmente a temperatura da bateria. Então eu fazia o primeiro trecho da viagem até o Petropen, 200 quilômetros. Fazia a primeira na verdade é a única carga rápida do trajeto nessa Uhum. época, né. Fazia a carga rápida. Os primeiros 70 quilômetros na sequência da viagem para São Paulo, eu ia no máximo 90 quilômetros por hora. E acompanhando a temperatura, Pra descer a temperatura, né, que esquentou na recarga, na recarga, aí você né. ficava tranquilo. Porque eu teria que com aquela carga ir até São Paulo, eu não tinha mais outra parada para fazer, né. Outro detalhe, eu só viajava de noite, Uhum. né. Teve uma noite ali que a bateria chegou na temperatura próxima de 50 graus de noite, estava muito calor, né. E aí nessa brincadeira, tal, eu aprendi então é um carro que você Que ele tem não que tem a refrigeração adequada para o Brasil, né. isso te limita. Esse carro, né, tinha É, o que Leaf até, que, né, Zeno, comentando, ele foi produzido na Inglaterra, né, sim, e lá é bem mais frio. muito mais frio. Então essa situação não tinha essa necessidade. Uhum. E vem num projeto de um carro que, quando ele surgiu, o Leaf foi o primeiro elétrico produzido em série do mundo, né. Uhum, Quando ele surgiu, o carro ele não tinha primeiro nem o propósito de viajar, que com 100 quilômetros de autonomia ninguém ia viajar, uhum. só que aí foram evoluindo o projeto, lá funcionava bem, no Brasil ele tinha essa penalidade, porque a recarga rápida esquenta mais a bateria, Uhum. e você acelerar muito também esquenta mais a bateria, né. Sim, e é um carro que te convida a acelerar, Que ele anda bem. e eu não digo para você andar sempre, sei lá, em velocidades altas, né. Todo carro elétrico ele tem um diferencial sensacional, que é na viagem, principalmente no ponto de É o ultrapassagem. torque. E novamente, não é questão de você correr com o carro, é você ter segurança nessa ultrapassagem, Sim, fazer uma desempenho. ultrapassagem muito mais segura, né, porque o carro elétrico, todo mundo tem essa ideia, né, Matheus, que vou pegar um carro elétrico para andar a 200 por hora, e não, você acaba andando a velocidades menores do que com o carro tradicional. E aí, Zeno, Leaf, o que que você comprou? Aí o que que aconteceu? Eu programei uma viagem para Gramado, né, e aí a rede da Celesc hoje, né, Que é a distribuidora de Santa Catarina. sim, eles começaram fizeram um primeiro projeto com Na 3 época essas redes eram top, né, Zeno? sim, então eram 3 carregadores, né, que você sabe bem ali, que é no posto Sinuelo, no outro posto em Porto Belo, muito polêmico esse posto, por quê? Porque ele tinha o carregador do lado tinha um abastecimento de GNV, né. Então o pessoal dizia se misturar a eletricidade, mas É, enfim, é. a segurança nunca teve nenhuma ocorrência nesse carregador. E daí lá em Florianópolis, né. Então eu tinha me programado
E nessa data da viagem já existiam outros pontos até praticamente a fronteira do Rio Grande do Sul. Entrou no Rio Grande, meu amigo, era um deserto. E aí eu pensei na tartaruga Era um deserto. do Leaf, né. Aham. Por quê? Porque eu pensei: "Eu tenho que fazer essa viagem, Eu vou chegar. eu vou ter que dormir em algum lugar, né". Aí eu vou comprar um carro para não ter esse problema. Na verdade, eu digo: "Vou dar uma ligada na GM ali para saber se qual a previsão", porque aí a GM estava trazendo o Bolt, O novo. o novo, E o né. Bolt já tinha mais autonomia que todos esses outros, Com né. certeza. O relato do pessoal da Bravei era fantástico. É, Teve um amigo nosso fez mas 670 aí é muito quilômetros. devagar, né, Zé. Não, sob condições específicas, mas por Mas faz 400 ali certinho, né. não, o 400 é via de regra, né. É. E aí o rapaz lá, o vendedor falou: "Não, o novo não tem previsão de chegar, mas eu tenho um para venda aqui". E o Bolt, ele estava passando por aquela questão do recall, Aham. porque nos Estados Unidos, né, tinha ocorrência de incêndios causados pela bateria, Sim. né. No Brasil nós não tivemos uma Uma única bateria da ocorrência. LG que pegou dos carros também, as coisas, né, do desenvolvimento de um carro novo, né. Você quer apressar o lançamento e às vezes você penaliza nessa questão da utilização da bateria. Mas enfim, fui ver o carro. Esse carro ele já tinha sido trocado, foi o segundo Bolt em Curitiba que teve a bateria trocada. Ah, já passou pelo recal. Sim, já passou pelo recal. Ele tinha 10.000 quilômetros e eu também, com o mesmo, adaptador lá, o OBD, eu consegui ler, ele Uhum. estava com 13 recargas. Então era praticamente um carro 0 0 quilômetro. km. É. Fui lá, Fez o comprei Pix. comprei o carro, né, não, eu contei com o meu pai, digo: "Pai, eu vou precisar fazer uma loucura aí". E aí, meu amigo, fiz a viagem para Gramado de Bolt. Que mudança radical. Porque Vo o do teu primeiro carro que tinha 100, você foi para 300 e aí agora você foi para 400 e um pouquinho se andar mais devagar, né. sim, Dá quase seus é. E a rodovia para Santa Catarina ali, você teve recentemente nela, o trânsito já não é mais assim, não, não é muito flui. econômica a estrada, porque você não acelera, né. A estrada regenera, regenera, regenera. Né, e tem muitos radares ali, o máximo é o limite Hum. ali da via, principalmente no trecho de Santa Catarina, que é 100 quilômetros por hora, mas eu fiz uma viagem sem preocupação. Eu parei nos carregadores para conhecer, eu não precisaria ter parado em todos. Quando eu cheguei em Gramado, fui no hotel, daí eu voltei para Porto Alegre, né, e fiz, Gramado, Porto Alegre, Gramado. Quando eu cheguei no hotel, eu fiquei em Igrejinha, Uhum. carregador da BMW vazio, eu digo: Top. "Que maravilha". Liguei, fui dormir, no dia seguinte não tinha carregado quase nada do carro. Por quê? Porque a instalação era no padrão de quando entrega o carregador, 6 amperes, 1.200 watts, a potência do carro. Não carregou nada. Não, não carregou nada. Aí eu fui para Parobé, que é pertinho, 30 quilômetros ali, que tem uma empresa ali da Sungate, que é de um outro amigo também, que passou por essa mesma jornada. O Situação. William também teve Leaf, hoje ele está com Volvo, hoje a família inteira Tem carro está elétrico. com carro elétrico ali, E né. você também tá com Volvo. Sim, e daí eu surgiu a oportunidade quando a Volvo foi lançar o XC40 100% elétrico aqui no Brasil, e eu fui um do primeiro lote que veio para o Brasil aqui, né. Daí também fui lá, num primeiro momento era para negócio esse carro, né, para eventualmente as mesmas oportunidades que eu tinha pego antes, porém você fica realmente muito mal Você acostumado com gostou. o Volvo. Não, porque toda assistência para direção, aquela coisa toda, né. E é um carro bom, né. Tem Ex autonomia. Confortável, excelente, né. E aí do teu elétrico de 2010, que tinha 100 quilômetros, você tem hoje carros de 400, Uhum. e a gente já tá vendo com novos lançamentos, modelos de 500, né, as coisas estão melhorando um pouco, né, Uhum, e cada vez mais econômicos, cada vez carregando mais rápido, né. sim. Que legal. Essa questão da carga rápida, só para complementar, Matheus, é porque, eh, trouxeram os carregadores novos da Tesla, os carregadores novos da BYD, o que que o pessoal precisa entender, né. Então eu no curso ali da Unicamp, eu tenho que fazer um módulo a mais, Uhum. uma atualização do curso, para trazer esses conceitos para o pessoal entender, né. Aham. Porque isso envolve, claro, principalmente a parte de manutenção desse carro. Uhum. Você teve lá no nosso amigo lá, o Uhum. teu xará lá em Jaraguá do Sul, no Matheus Clusene lá, você viu aquela questão das baterias, você tem que se capacitar para mexer.
porque aí a coisa fica bem mais complicada. Bem mais séria. Então, as normas brasileiras estabelecem os limites ali, os valores, os níveis de tensão relacionados aí ao tipo de instalação. Sim. Então, o carro, a grande diferença de uma bateria, que é por ser corrente contínua, eu faço o comparativo com uma máquina de solda, né? A máquina de solda, ela só para o arco elétrico quando o eletrodo acaba, né? Então, por isso que você tem que ter cuidado quando você for mexer. Tem muita coisa circulando na internet de gente fazendo essas coisas, mas isso Mas é tudo muito sério, energia elétrica, né? sim, Porque é que essa questão da bateria com níveis de tensão maior, então 1000 volts, 800 volts, isso é um avanço tecnológico para você diminuir os o tempos de custo, recarga, o tempo de recarga e principalmente o custo da infraestrutura, mas envolve né? uma, especialização que é séria, né? Sim, então o primeiro carregador da ABB instalado nas lojas Porsche, ele também é com refrigeração líquida. E é um cabo que ele tem uma ajuda com um cabinho de aço ali, para você conseguir levantar ele, porque ele é muito pesado, né. Aqueles No da BYD eles já resolveram esse problema e consta também com refrigeração líquida. e Zeno, Hum, aí pra gente fechar, toda essa conversa, eu acho que é um tema legal pra gente fechar aqui. uhum, Avançou muito, né? Assim, muita gente, assim, traz aquela coisa, chega pra mim, olha: "Ah, e o carro elétrico, vai dar certo? Ah, e o que que você acha do carro elétrico? Ah, o carro elétrico tá vendendo?" Aí algumas pessoas falam: "Ah, o carro elétrico já vai dar errado", né. Mas comparado com o que a gente já viu, com o que tem de carregador hoje, como é que você enxerga tudo aquilo de quando você viu primeiros modelos mais viáveis em 2014, comprou em 2019 para hoje? Tua leitura. E com os chineses junto no jogo, que eu acho que uhum, agora eles conseguiram pegar a bola para eles, né? uhum. O grande apelo, né, na verdade, da China, né, então todo mundo pode dizer: "Não, mas o carro chinês é ruim". A questão é que a velocidade de evolução deles, pesquisa, desenvolvimento, não tem competição, não tem competição, né. Então, hoje nós estamos naquela fase de que se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Por quê? Tá acontecendo, né? Porque hoje eles têm a tecnologia de ponta, não tem discussão isso, né. Você tem outros países com sistemas, com desenvolvimento, sim, mas são países que você vê uma morosidade maior nesse desenvolvimento, né. Hoje o carro ele Os é países da Europa sempre sofreram com isso, né? sim, então por mim, hoje eu, por exemplo, respondi uma pesquisa ontem, né, estudo de marca, modelo, né. E daí veio aquela pergunta: você aceitaria voltar para um carro híbrido, para um carro flex? Eu falei: "Eu não volto mais", né. Por quê? Porque o meu carro, se eu não trocar mais de carro, vou ficar com o Volvo até acabar, né, praticamente é quase certeza que o carro Dura o menos que a bateria. sim, então você pode ter problemas com qualquer outra coisa do carro. A Periféricos. bateria, motor, você não vai ter esse problema. Então, um comparativo que o pessoal pode achar até meio Claro que bobo, né. exceções existem, né, Zé? Não dá pra gente Sim. dizer que máquina, mas via de Não, regra, você falou bem, é uma máquina. Meu pai sempre falava isso. Você eu lembro, quando ele falou assim, quando eu peguei a minha carteira de motorista, ele disse assim: "Você pode fazer o que você quiser com o carro, mas não esqueça, ele é uma máquina. concordo, Toda máquina está sujeito a determinadas condições e ela pode dar defeito", normal. né. Então hoje é uma questão de atualização tecnológica e está se tornando mais intensa do que o telefone celular. O telefone celular ele melhorou muito o quê? Bateria. O que está acontecendo agora com os carros? A BYD está trazendo a linha nova deles com baterias que carregam em 1000 volts. Isso é um absurdo? Não, é um arranjo de baterias que você vai poder fazer isso de forma segura, né. Esqueça essa história que todo mundo põe na tua cabeça que carro elétrico pega fogo, não sei o quê. Gente, aqui no Brasil nós tivemos, sei lá, 3 ocorrências, né. E é uma E coisa que não para de evoluir, né? não, isso aí, a segurança é Se extremamente na fase atual, né, eu penso muito dizendo, se na fase atual, que a gente pode considerar que a gente está numa etapa, vamos dizer assim, há uns 15 anos decidiram entrar de vez nisso. uhum. E a gente está agora 15 anos depois, já na fase de tanto avanço, imagina daqui a 10, daqui a 15, eu acho que é sem freio. Uhum. Uma pena que nós tivemos o período da pandemia, em que um fabricante de baterias tinha uma atualização para o Mitsubishi Mieve. Uhum.
e ele passaria a contar com 300 quilômetros, Uhum. né? Já Sim, triplicaria. sim, e dentro do mesmo conjunto, né? Temos um amigo nosso aí, o Rodrigo também. Ele comprou, usou aí do leilão, tirou a bateria de 22 e colocou uma de Viu que eu contei a 41. história dele? Sim. Então, para você ver que a atualização tecnológica, então, talvez aqui no Brasil a gente tenha esse serviço. Pode ser uma oportunidade você fazer um retrofit num carro elétrico, É, o que né? aconteceu nesse Zoe aí que é desse conhecido, é isso mesmo, né, ele trocou a bateria do 14 pelo 19, o carro quase triplicou de autonomia, né. Sim. É. E um detalhe que nesse caso a versão dele carrega em 43 quilowatts. Então ele tem uma bateria maior que Que carrega carrega na potência maior. Então tá. e o carro, se você vê o carro dele hoje, né, é o mesmo carro que saiu da loja, impecável. Então Zeno, deixa eu te agradecer aqui por ter vindo, Uhum. participou do primeiro podcast Electricar Muito BR, obrigado. um convidado que a gente já se conhece, a gente já fez muita coisa junto, mas é inquestionável a história que você tem nesse mundo e o Hum. quanto você contribui e contribuiu. Eu lembro a primeira vez que eu fui carregar o carro nesse carregador da Copel que eu falei: "Pô, o Zeno, esse cara sabe tudo, eu vou me aproximar dele para" e no fundo a gente virou amigo, né, Sim. e muita coisa legal aconteceu. Eu acho que de quando a gente conversava há 3 anos, a gente falava de carro elétrico para um mercado de carro de luxo. Eu lembro que os seguidores que eu tinha, as dúvidas era do Porsche, era do Volvo, era do Audi. Aí o Zoe era o que tinha, assim, de mais, né, legal, que a Renault oferecia um produto bom. E veio uma avalanche de chineses e, assim, que não vão tirar o pé, né. Uhum. E que hoje tem carros elétricos, mas até os híbridos desses chineses, eles já são elétricos também, né, Uhum. porque os híbridos deles têm a bateria do triplo da capacidade do primeiro elétrico que você teve. Uhum. Então eu vejo que, assim, mudou muito, né, trouxe um mercado mais acessível, por mais que carro no Brasil seja caro, né, Uhum. eles já são muito mais acessíveis e eu acredito que muita coisa vai acontecer ainda. E obrigado pela presença, obrigado por contribuir aí tanto e vai ter muita coisa boa pela frente. Uhum. Eu agradeço o convite, Matheus, e mais uma vez para todo o pessoal que está assistindo ali, que eu falo para vocês ali, eh, a grande diferença do trabalho do Matheus aqui é trazer informações essencialmente verídicas, né, É, técnicas, né, e que colaboram muito aí para essa questão da adoção do carro elétrico por uma série de questões ali, meio ambiente, né, então tem uma série de coisas. eficiência, né. Eficiência e principalmente ali, é uma evolução tecnológica que a gente não segura, né. Então tem muita coisa embarcada ali, e eu desejo sucesso aí nessa tua nova jornada aí do podcast aí. Muita gente boa vai passar por aqui, disso eu tenho certeza. Muito obrigado. É a torcida. Obrigado então, Zeno. Obrigado você que acompanhou, que assistiu até aqui. Como eu falei ali no início, a ideia é justamente trazer esse mundo da eletrificação, aqui num formato de podcast, com pessoas como o próprio Zeno que passou aqui, que é uma pessoa que está envolvida com uma infraestrutura, com uma movimentação além só dos carros, né? Os carros são totalmente necessários e muito importantes para isso existir, mas existem muitos pormenores. Então, a ideia vai ser um pouco trazer desse mundo. Obrigado a você que acompanhou. Aqui, novamente, agradecendo a BG9 Entretenimento em Curitiba, que é onde a gente está aqui gravando esse estúdio que ficou bem legal. E, bom, obrigado a todo mundo que acompanhou. Se curtiu, dá um like e se inscreve aqui no canal.